O ar em torno de Teotihuacan sussurra de mistérios, uma cidade nascida não apenas de pedra e argamassa, mas de mito e lenda. Suas origens continuam sendo um quebra-cabeça cativante, uma tapeçaria tecida de fragmentos de histórias passadas por gerações, cada fio que contribui para uma narrativa rica e complexa. Ao contrário das datas precisas e detalhes arquitetônicos que podemos recolher de achados arqueológicos, o início da cidade está mergulhado no reino da imaginação, um testemunho do poderoso papel da mitologia na formação da cultura e das crenças de seus habitantes. Estes não eram meros contos fantasiosos, eles eram histórias fundamentais, explicando o mundo, seu lugar dentro dele e sua conexão com as poderosas forças da natureza e o divino. Uma narrativa predominante fala da criação da cidade por gigantes, seres de imensa força e estatura. Imagine essas figuras colossais, seus movimentos agitando a própria terra, moldando a paisagem com as próprias mãos. Eles tocaram as montanhas, esculpiram os vales e colocaram meticulosamente cada pedra das pirâmides colossais, seus trabalhos ecoando através dos tempos. Esse mito ressalta a pura escala da arquitetura de Teotihuacan, um testemunho da ingenuidade humana e do esforço coletivo. O tamanho da pirâmide do Sol, por exemplo, está quase além da compreensão. Imagine uma estrutura tão vasta que diminua até os edifícios mais altos de nossas cidades modernas. Esta imagem serve como um lembrete tangível do incrível esforço que esses construtores míticos devem ter realizado. Outro mito, igualmente convincente, atribui a criação de Teotihuacan aos próprios deuses. Esta versão coloca a gênese da cidade dentro do reino do divino, imbuindo com significado sagrado além da capacidade humana. Estes não eram deuses comuns, estamos falando de poderosos seres celestes, moldando o mundo de acordo com sua vontade divina. Isso empresta uma aura sagrada à cidade, destacando sua importância como um centro de atividade religiosa e espiritual, um lugar onde os reinos terrenos e espirituais convergiram. O próprio layout da cidade, com suas grandes avenidas alinhadas com movimentos celestes, aponta para uma profunda conexão entre o povo Teotihuacan e o cosmos. Central para muitos mitos de Teotihuacan é o Quetzalcoatl, o deus serpente de penas. Um símbolo de conhecimento, sabedoria e criação, Quetzalcoatl é frequentemente retratado com uma plumagem magnífica e um corpo serpentino, uma poderosa representação visual de sua natureza dupla, celestial e terreno. Em alguns mitos da criação, ele é o arquiteto da cidade, guiando os construtores com sua sabedoria divina e garantindo que a cidade refletisse sua visão cósmica. Ele poderia até ter plantado as primeiras sementes nas terras férteis ao redor de Teotihuacan, garantindo uma colheita abundante para seu povo. Sua presença nos mitos serve para enfatizar o significado espiritual da cidade, um lugar imbuído do poder divino e conectado aos ritmos cíclicos da natureza. Essas narrativas, passadas por via oral por gerações, não eram apenas histórias contadas para entreter as crianças antes de dormir. Eles eram elementos essenciais na formação da visão de mundo Teotihuacan, solidificando a identidade da comunidade e incutindo valores morais e sociais. Eles forneceram explicações para fenômenos naturais, estabeleceram uma estrutura para entender o papel dos seres humanos dentro do cosmos e promoveram a coesão social. Os mitos ajudaram a legitimar a elite dominante, conectando-os ao poder divino e reforçando sua autoridade. A crença compartilhada nesses mitos promoveu um forte senso de unidade e propósito entre o povo Teotihuacan, unindo-os como comunidade. A Pirâmide do Sol e a Pirâmide da Lua, marcos icônicos de Teotihuacan, eram muito mais do que meros feitos arquitetônicos. Eles serviram como pontos focais na rica visão de mundo religiosa e cosmológica da cidade, representada dentro dos mitos como manifestações tangíveis do poder divino. A Pirâmide do Sol, a maior dos dois, poderia ter sido associada ao deus do Sol, representando a fonte da vida e da energia e a natureza cíclica do tempo. Seu tamanho imenso provavelmente simbolizava a vastidão do cosmos e o poder do deus do Sol. Da mesma forma, a Pirâmide da Lua, situada no extremo oposto da Avenida dos Mortos, poderia ter representado a divindade lunar, uma contraparte feminina ao Sol e associada a ciclos de morte e renascimento. A Avenida dos Próprios Mortos, uma longa e ampla via cortando no coração de Teotihuacan, está profundamente embutida na mitologia da cidade. Esta Gran Avenue, conectando as principais pirâmides, não é apenas um caminho físico, é uma jornada simbólica ao longo do tempo, um caminho entre os reinos terrestres e espirituais. Provavelmente serviu como palco para procissões cerimoniais, conectando os vários centros religiosos e políticos da cidade e talvez até representando a jornada da alma pela vida após a morte. A arte encontrada em Teotihuacan enriquece ainda mais nossa compreensão de sua mitologia.
Os murais vibrantes descobertos nos palácios e templos da cidade retratam cenas de deuses, rituais e eventos cosmológicos, fornecendo representações visuais das histórias contadas. Esses murais não eram apenas decorações, eles serviram como ferramentas poderosas para reforçar crenças religiosas e solidificar a ordem social. Eles deram vida ao mundo mítico, permitindo que os cidadãos de Teotihuacan se envolvam visualmente com seus deuses e cosmologia. Embora possamos nunca conhecer definitivamente os eventos históricos precisos que levaram à fundação de Teotihuacan, seus mitos e lendas oferecem uma visão profunda dos corações e mentes de seus habitantes. Essas histórias servem como uma janela para uma visão de mundo que estava intimamente conectada à paisagem, aos ciclos da natureza e ao poder do divino. Eles nos mostram que, embora a cidade física tenha sido abandonada há séculos, sua rica mitologia continua a ressoar, fornecendo um legado que nos convida a explorar o poder duradouro da narrativa e a necessidade humana de entender nosso lugar dentro do universo. Os mistérios que cercam as origens de Teotihuacan não são simplesmente enigmas a serem resolvidos. São janelas da criatividade, espiritualidade e legado cultural duradouro de uma civilização que continua a cativar nossa imaginação hoje. E essas histórias, esses mitos, fornecem um vislumbre inestimável sobre a compreensão do mundo, um mundo onde os gigantes construíram pirâmides, os deuses moldaram a paisagem e Quetzalcoatl guiaram o destino de uma cidade magnífica. Os sussurros de Teotihuacan levaram o vento ao longo dos séculos, continuam nos convidando a explorar o poderoso papel da mitologia na formação da história e da cultura humanas. Além dos mitos e lendas que cercam a criação de Teotihuacan, encontra-se a fascinante realidade de seus habitantes, os construtores, artesãos, padres e plebeus que moldaram o ritmo diário da cidade. As descobertas arqueológicas oferecem um vislumbre de suas vidas, permitindo-nos reunir uma imagem de suas rotinas, estruturas sociais e interações dentro dessa magnífica paisagem urbana. Embora não possamos ouvir suas vozes diretamente, os remanescentes de suas casas, oficinas e espaços públicos sussurram histórias de sua existência cotidiana. Imagine voltar no tempo e caminhar pelas ruas de Teotihuacan. A cidade foi meticulosamente planejada, com grandes avenidas cortando um arranjo semelhante à grade de compostos residenciais e estruturas monumentais. Essas avenidas, particularmente a Avenida dos Mortos, serviram não apenas como ruas, mas também como caminhos cerimoniais, conectando os espaços sagrados das pirâmides às áreas residenciais. A escala da cidade é impressionante. Sua vastidão é uma prova do esforço coletivo e da organização sofisticada de seu povo. A habitação em Teotihuacan variou significativamente, refletindo a hierarquia social de seus habitantes. As pessoas comuns residiam em complexos de apartamentos multifamiliares, construídos a partir de tijolos adobe e dispostos em compostos compactos. Esses edifícios eram modestos, mas funcionais, com pequenos quartos agrupados em torno de pátios. Escavações arqueológicas descobriram evidências da vida cotidiana dentro dessas habitações: moer pedras para preparar alimentos, cozinhar lareiras e áreas de armazenamento. O layout sugere um estilo de vida comunitário, com famílias compartilhando recursos e talvez até cooperando em tarefas diárias. Podemos imaginar crianças brincando nos pátios, adultos preparando refeições sobre incêndios abertos e a comunidade se unindo para atividades compartilhadas. Por outro lado, os membros da elite da sociedade viviam em compostos maiores e mais elaborados, geralmente localizados mais perto dos centros cerimoniais. Essas residências apresentavam salas espaçosas, murais complexos e evidências de um padrão de vida mais alto. Os próprios murais oferecem vislumbres cativantes em suas vidas, representando cenas de festas, rituais e atividades cotidianas, permitindo-nos visualizar as roupas, joias e costumes sociais da elite. O contraste entre a habitação dos plebeus e a elite destaca a estratificação social que existia em Teotihuacan, uma característica compartilhada por muitas civilizações antigas. Além de suas casas, os habitantes de Teotihuacan estavam envolvidos em uma infinidade de ocupações. Evidências arqueológicas revelam uma economia sofisticada baseada na agricultura, produção artesanal e comércio. As terras férteis em torno da cidade forneceram amplos recursos, apoiando um próspero setor agrícola. O milho, feijão e abóbora eram culturas básicas, complementadas por outras plantas cultivadas. A descoberta de ferramentas especializadas, como pedras e manos, sugere que a preparação dos alimentos era um aspecto crucial da vida cotidiana e provavelmente uma atividade comunitária. Imagine o esforço coletivo envolvido na preparação de refeições para famílias grandes ou para reuniões da comunidade. Teotihuacan também era um centro de produção artesanal especializada.
Os artesãos produziram uma ampla gama de mercadorias, incluindo cerâmica, ferramentas de obsidiana, têxteis e objetos intrincados esculpidos. Os workshops foram descobertos em toda a cidade, fornecendo evidências de habilidades e técnicas especializadas. Imagine os oleiros habilmente moldando argila em suas rodas, os trabalhadores da obsidiana se afastando cuidadosamente no vidro vulcânico para criar lâminas e ferramentas, e os tecelões criando têxteis vibrantes usando corantes naturais. Esses artesanatos não eram apenas utilitários, eles também cumpriram uma função social e religiosa, com muitos objetos adornados com projetos e símbolos intrincados. O sofisticado planejamento urbano de Teotihuacan fala de um entendimento avançado de logística e gerenciamento de recursos. A infraestrutura da cidade, incluindo sua extensa rede de estradas, canais e aquedutos, demonstra as capacidades de engenharia de seus construtores. Os aquedutos, em particular, eram maravilhas da engenharia, fornecendo uma fonte confiável de água doce para toda a cidade. A construção e manutenção desses sistemas devem ter exigido planejamento e coordenação significativos, apontando para uma sociedade bem organizada com uma forte autoridade central. O comércio desempenhou um papel crucial na economia de Teotihuacan. A localização estratégica da cidade ao longo de importantes rotas comerciais facilitou a troca de mercadorias com outras regiões da Mesoamérica. Os achados arqueológicos indicam que o Teotihuacan negociou obsidiana, cerâmica e outros bens em uma vasta rede, estendendo sua influência em uma ampla área geográfica. Essa rede trouxe diversos bens e ideias, contribuindo para a riqueza cultural de Teotihuacan. Imagine os mercados movimentados onde os comerciantes de diferentes regiões se uniram, trocando bens e histórias e o fluxo constante de pessoas e mercadorias que enriqueceram a vida da cidade. A religião permeava todos os aspectos da vida cotidiana em Teotihuacan. As pirâmides e templos monumentais da cidade não eram simplesmente maravilhas arquitetônicas, eles eram pontos focais de atividades religiosas. Essas estruturas serviram como locais para cerimônias, rituais e procissões, refletindo as profundas crenças espirituais de seus habitantes. Os murais dentro dos templos retratam cenas de cerimônias religiosas, oferecendo informações sobre o papel dos padres, a natureza rituais religiosos e a importância de divindades como Quetzalcoatl. O repentino abandono de Teotihuacan continua sendo um tópico de debate entre os estudiosos. No entanto, independentemente das circunstâncias precisas, a vida cotidiana de seus habitantes deixou um legado duradouro. Sua dedicação em criar e manter esta cidade magnífica é evidente no meticuloso planejamento urbano, engenharia avançada e produção artesanal sofisticada. As evidências sugerem uma cultura que valorizava a ordem social, a cooperação e uma forte conexão com o reino espiritual. Suas histórias, enquanto contadas principalmente através dos objetos silenciosos que deixaram para trás, lembram-nos que a essência da humanidade, as rotinas diárias, o espírito comunitário e as aspirações de uma vida melhor, transcendem o tempo e a geografia, nos conectando em milênios aos construtores de Teotihuacan. A cidade pode ficar em silêncio agora, mas os sussurros de seu passado continuam ecoando, convidando-nos a explorar a rica tapeçaria de sua história. E para entender suas vidas, entendemos algo profundo sobre nossa própria experiência humana compartilhada. Subindo do coração de Teotihuacan, as pirâmides do Sol e da Lua se destacam como testemunhos da ingenuidade e ambição de uma civilização que floresceu séculos atrás. Essas estruturas monumentais, muito mais grandes do que qualquer coisa anteriormente concebida na Mesoamérica, não são apenas pilhas de pedra. São feitos intrincados de engenharia e símbolos poderosos da crença religiosa, mostrando a estrutura social avançada e a profunda compreensão espiritual do povo Teotihuacan. A Pirâmide do Sol, a maior estrutura da cidade, é uma visão impressionante. Imagine uma montanha de pedra, cuidadosamente construída a partir de milhões de tijolos adobe, subindo mais de 200 metros no céu. Para colocar isso em perspectiva, pense em um arranha-céu moderno, várias histórias de alto. A pura escala da Pirâmide dos Anões do Sol até os maiores edifícios modernos, mostrando o empreendimento monumental que o representava para os construtores antigos. A base da pirâmide cobre quase 15 acres, uma área comparável a vários campos de futebol. Sua construção exigia a coordenação precisa de uma vasta força de trabalho, uma prova das capacidades organizacionais excepcionais da cidade e da dedicação de seu povo. A construção da pirâmide, provavelmente se espalhou por várias gerações, deve ter envolvido um planejamento sofisticado e experiência logística. Pense apenas na logística, transportando milhões de tijolos, adquirindo as matérias-primas, gerenciando o trabalho e garantindo a integridade estrutural de um edifício tão maciço.
Os construtores demonstraram um entendimento impressionante dos princípios de engenharia. Eles empregaram técnicas para fortalecer o núcleo da pirâmide e impedir o colapso. As camadas da pirâmide não são simplesmente empilhadas, eles estão cuidadosamente entrelaçados, criando uma estrutura forte e estável que resistiu ao teste do tempo notavelmente bem. Isso não era construção aleatória, era engenharia precisa em uma escala monumental. E, embora possamos usar máquinas modernas para esses projetos hoje, os teotihuacanos conseguiram isso usando nada mais do que mão de obra, ferramentas simples e um nível surpreendente de conhecimento coletivo. A Pirâmide do Sol não era simplesmente uma estrutura enorme, servia um papel crucial na vida religiosa e social da cidade. As evidências sugerem que era um local para cerimônias elaboradas e possivelmente enterros de indivíduos importantes. O interior da pirâmide contém várias câmaras e túneis, alguns dos quais foram explorados por arqueólogos, revelando pistas adicionais sobre os rituais e crenças da cidade. Muitos estudiosos acreditam que a construção da pirâmide estava ligada às crenças cosmológicas da cidade, com seu alinhamento refletindo fenômenos astronômicos. A orientação precisa da pirâmide, por exemplo, parece se correlacionar com os movimentos do Sol em épocas específicas do ano. Esses alinhamentos astronômicos reforçam a ideia de que a pirâmide não era apenas um edifício, mas um calendário sagrado, refletindo o profundo entendimento dos ciclos celestes dos teotihuacanos. Imagine os sacerdotes e os adoradores que ascendem nas encostas da pirâmide, seus movimentos sincronizados com a jornada do Sol pelo céu, envolvendo-se em rituais que amarravam suas vidas diárias à ordem cósmica. Do outro lado da Avenida dos Mortos, uma longa avenida cerimonial que atravessou o coração de Teotihuacan, fica a Pirâmide da Lua. Embora menor que a Pirâmide do Sol, ainda é uma estrutura impressionante, elevando-se sobre a paisagem urbana circundante. A Pirâmide da Lua possui um estilo arquitetônico único, apresentando uma série de plataformas escalonadas que levam a uma cúpula plana. Em contraste com a pirâmide da sólida construção do Sol, a pirâmide do núcleo da Lua é feita de terra e rocha compactada e depois coberta por tijolos adobe cuidadosamente colocados. Seu tamanho menor e design alternativo sugerem uma função distinta, embora interconectada, dentro da paisagem ritual da cidade. Pensa-se que a Pirâmide da Lua, como sua contraparte, tenha sido um local para cerimônias e rituais religiosos. A plataforma da cúpula forneceu um local ideal para reuniões públicas e observâncias religiosas, oferecendo uma vista panorâmica da cidade. A colocação cuidadosa da pirâmide ao longo da Avenida dos Mortos enfatiza ainda mais seu significado simbólico como ponto-chave ao longo da via cerimonial da cidade, conectando os reinos vivos e divinos. A avenida em si, estendendo-se a quase 3 quilômetros, representa um feito notável de planejamento urbano, demonstrando a capacidade dos teotihuacanos de executar projetos em larga escala. Imagine procissões de pessoas, padres e dignitários descendo essa Gran Avenue para chegar à pirâmide. A Avenida dos Mortos é mais do que apenas uma estrada, é uma prova do sofisticado planejamento urbano de Teotihuacan. Não é apenas uma via, mas uma rota cerimonial cuidadosamente projetada que liga as estruturas religiosas mais importantes da cidade. A própria cidade foi apresentada em um padrão de grade, um testemunho do planejamento urbano avançado. Esse layout eficiente e organizado fala de uma compreensão sofisticada do design urbano, com áreas residenciais, mercados e centros cerimoniais organizados estrategicamente. As ruas, largas e retas, permitiram um movimento fácil dentro da cidade e facilitaram o comércio e as procissões. A colocação de templos e pirâmides ao longo das principais avenidas reforça a importância desses espaços na vida diária dos teotihuacanos. A construção das pirâmides envolveu um imenso esforço, coordenando as habilidades de muitos artesãos, arquitetos, trabalhadores e transportadores especializados. Imagine as milhares de pessoas trabalhando juntas, suas vidas entrelaçadas com o processo de construção. Esse empreendimento coletivo exigia planejamento preciso, gerenciamento de recursos e uma organização hierárquica que garantiu a conclusão bem-sucedida dessa tarefa monumental. O grande volume de trabalho indica não apenas habilidades excepcionais de engenharia, mas também um alto nível de organização social e cooperação dentro da civilização Teotihuacan. O simbolismo embutido nas pirâmides fortalece ainda mais seu significado nas crenças religiosas dos teotihuacanos. As pirâmides são frequentemente associadas ao mito da criação de Teotihuacan, sugerindo que eles representam a personificação dos deuses e do cosmos. O uso de certos materiais, a orientação das estruturas e as características específicas da arquitetura contribuem para os significados em camadas codificados dentro dessas magníficas estruturas. Através de seu design e colocação, as pirâmides conectaram o reino terrestre ao divino,
agindo como pontes simbólicas entre os mundos humanos e espirituais. As características simbólicas e artísticas das pirâmides continuam sendo uma fonte de fascínio aos pesquisadores, revelando pistas adicionais sobre suas práticas culturais e espirituais. Além de suas maravilhas arquitetônicas, as pirâmides do Sol e da Lua incorporam os esforços e crenças coletivas do povo Teotihuacan. São símbolos do potencial humano, refletindo a ambição e a dedicação de uma civilização que deixou uma marca indelével na história. Essas pirâmides não eram apenas edifícios, eles estavam vivendo, respirando partes da vida social e religiosa da cidade, representando as aspirações coletivas e as crenças espirituais de seus habitantes. Eles serviram como centros de poder e fé, juntando as pessoas para participar de rituais, cerimônias e celebrações. Sua presença duradoura nos lembra que, mesmo depois que a cidade foi misteriosamente abandonada, o legado dos teotihuacanos persiste, preservado na magnificência de suas realizações arquitetônicas. As pirâmides são um testemunho da engenhosidade humana, organização e uma profunda conexão com o cosmos. Sua presença duradoura nos encoraja a contemplar os mistérios do passado, a dedicação daqueles que os construíram e o poder duradouro da criatividade e crença humana. Os sussurros de Teotihuacan e continuam a ecoar através dos tempos, convidando-nos a nos maravilharem com as realizações de uma civilização que transformou seus sonhos em pedra. A arquitetura monumental de Teotihuacan, como vimos, fala muito sobre as avançadas proezas avançadas de planejamento urbano e engenharia. Mas essas estruturas impressionantes não foram apenas realizações práticas. Eles estavam profundamente entrelaçados com as crenças e rituais espirituais que formaram o próprio tecido da sociedade Teotihuacan. Para entender Teotihuacan, devemos aprofundar seu rico e complexo mundo espiritual, um reino povoado por divindades poderosas e governado por cerimônias elaboradas. Central para o panteão de Teotihuacan é Quetzalcóatl, a deus serpente emplumada, uma figura cuja imagem é onipresente em toda a arte e arquitetura da cidade. Despregado como uma serpente emplumada, às vezes com características humanas, o Quetzalcóatl incorporava uma variedade de atributos, incluindo sabedoria, conhecimento e poder da criação. Ele estava associado ao planeta Vênus, suas aparências cíclicas no céu espelhando a natureza cíclica da vida, morte e renascimento. A natureza cíclica de Vênus, seu desaparecimento e reaparecimento, teria sido uma visão inspiradora para os antigos teotihuacanos, fortalecendo sua crença nos processos cíclicos do universo e reforçando o poder de Quetzalcóatl sobre esses ciclos. Evidências arqueológicas sugerem que o alinhamento de algumas estruturas dentro de Teotihuacan foi deliberadamente colocado para marcar as aparências de Vênus, destacando ainda mais a importância de Quetzalcóatl. Imagine a reverência com a qual os teotihuacanos teriam observado o planeta Vênus, ligando diretamente sua divindade mais poderosa. Quetzalcóatl não era apenas um deus distante e intocável, ele foi intricadamente tecido na vida cotidiana do povo. Sua presença é sentida nas muitas representações artísticas encontradas em toda a cidade, em murais, cerâmica e outros artefatos. Essas representações geralmente mostram Quetzalcóatl que se envolvem em várias atividades, refletindo seus papéis multifacetados em sua cosmologia. Alguns murais o descrevem como um deus criador, envolvido no ato de trazer vida à vida, outros o mostram como um governante poderoso, exercendo autoridade sobre os mundos naturais e espirituais. Essa integração de Quetzalcóatl na vida cotidiana significava que ele não era apenas um assunto de adoração, mas uma presença constante moldando sua compreensão do universo e seu lugar dentro dele. A presença constante de Quetzalcóatl teria servido como um lembrete constante de ordem cósmica, proporcionando conforto e estabilidade em um mundo que eles procuraram entender e controlar. Além de Quetzalcóatl, o panteão Teotihuacan incluía uma gama diversificada de divindades, cada uma com suas características e domínios únicos. Embora os nomes e funções exatos de todas essas divindades permaneçam debatidos entre os estudiosos, a arte da cidade fornece uma riqueza de informações para decifrar seus significados. Por exemplo, imagens de um deus associadas à chuva e agricultura são frequentemente encontradas, sugerindo a importância desses elementos que sustentam a vida em suas crenças religiosas. Esse deus provavelmente teria sido fortemente invocado durante o plantio e a colheita de estações, refletindo o papel vital da agricultura na sociedade de Teotihuacan. Imagine os rituais da comunidade, onde o povo apelou coletivamente a essa divindade, garantindo a prosperidade de suas colheitas e a sobrevivência de sua comunidade. A importância da água, um recurso vital na paisagem árida mexicana, é evidente nos sistemas de gerenciamento de água da cidade e provavelmente se reflete em suas crenças religiosas.
Vemos isso refletido na presença de representações de divindades aquáticas, geralmente retratadas com simbolismo aquático, enfatizando ainda mais a reverência por fontes de água. A reverência pela água teria sido essencial para a sobrevivência dos teotihuacanos, e isso provavelmente influenciou suas práticas religiosas. Os intrincados sistemas de gerenciamento de água empregados pelos teotihuacanos refletem sua abordagem pragmática para o gerenciamento de recursos e o significado espiritual da água em sua cultura. O planejamento cuidadoso da infraestrutura aquática da cidade demonstra uma profunda compreensão da importância desse recurso que dá vida. As crenças religiosas dos teotihuacanos não estavam confinadas a um reino espiritual destacado, eles estavam profundamente embutidos no próprio tecido de suas vidas diárias. Isso é poderosamente ilustrado pelo layout da cidade, que parece refletir uma organização deliberada baseada em princípios cosmológicos. A Avenida dos Mortos, por exemplo, provavelmente serviu não apenas como uma importante via, mas também como uma representação simbólica do caminho entre os reinos terrenos e espirituais. A colocação cuidadosa das pirâmides, templos e áreas residenciais sugere um esforço consciente para alinhar a cidade com os movimentos do Sol e das estrelas, reforçando a importância das observações astronômicas em suas vidas diárias. Imagine o povo de Teotihuacan em suas vidas diárias, sempre ciente de seu lugar dentro da grande ordem cósmica. Rituais e cerimônias foram parte integrante do sistema religioso Teotihuacan, fornecendo meio para os indivíduos e a comunidade como um todo se conectarem com o mundo espiritual e reafirmar suas estruturas sociais. Embora os detalhes precisos de muitos rituais permaneçam ilusórios, evidências arqueológicas, como a descoberta de ofertas de sacrifício e objetos cerimoniais, lançam alguma luz sobre suas práticas. Os rituais provavelmente incluíam ofertas de comida, incenso e, às vezes, até sacrifícios humanos, refletindo o profundo significado que eles colocaram nessas ações. Esses sacrifícios não foram atos de violência aleatória, mas eventos cuidadosamente orquestrados projetados para apaziguar os deuses e garantir a prosperidade contínua da cidade. A pura escala das próprias pirâmides teria servido como cenários de tirar o fôlego para essas cerimônias, enfatizando a importância dos rituais. As expressões artísticas dos teotihuacanos revelam ainda mais a profundidade e a amplitude de suas crenças religiosas. Os murais que adornam os muros de palácios e templos retratam cenas de rituais religiosos, representando os vários deuses, suas interações e as práticas cerimoniais associadas a eles. As cores vibrantes e detalhes intrincados desses murais falam muito sobre sua habilidade artística e seu desejo de capturar a essência de seu mundo espiritual. A natureza impressionante e dramática da obra de arte também serviu como uma ferramenta poderosa para transmitir ensinamentos e crenças religiosas de uma geração para a seguinte. Imagine o impacto desses murais coloridos sobre aqueles que os testemunharam, promovendo um senso de comunidade e fé compartilhada. O repentino abandono de Teotihuacan continua sendo objeto de debate em andamento entre os estudiosos, mas seu significado religioso e espiritual é inegável. A cidade é uma prova do poder da crença, da ingenuidade de seus construtores e do legado duradouro de uma civilização que deixou uma marca indelével no curso da história. O misterioso abandono da cidade só aumenta sua mística, deixando-nos refletir sobre os segredos que as pedras ainda podem ter. O legado de Teotihuacan não está apenas em sua arquitetura, mas nas histórias tecidas em suas pedras, os ecos de seus rituais e os sussurros de seus deuses. O fascínio duradouro de Teotihuacan nos incentiva a explorar a rica tapeçaria de sua história e entender o mundo profundamente espiritual de uma civilização que construiu seus sonhos em pedra. As pirâmides, a Avenida dos Mortos e a arte encontrada na cidade, todas as histórias de uma fé poderosa e crenças inabaláveis, ecoando ao longo dos séculos, incentivando as gerações futuras a explorar os segredos enterrados dentro de suas ruínas. A grandeza de Teotihuacan, suas avenidas meticulosamente planejadas, pirâmides imponentes e murais vibrantes, todos contrastam fortemente com o silêncio que agora permeia suas ruínas. A cidade, uma vez uma metrópole movimentada repleta de vida, foi abruptamente abandonada, deixando para trás um legado de perguntas sem resposta. O que causou esse êxodo repentino? Um evento catastrófico aconteceu com a cidade, forçando seus habitantes a fugir? Ou o abandono foi um processo mais gradual, impulsionado por uma confluência de fatores que levaram à sua morte? O mistério do abandono de Teotihuacan continua sendo um dos quebra-cabeças mais duradouros da arqueologia. Embora não tenhamos uma resposta única e definitiva, inúmeras teorias tentam explicar esse evento enigmático. Cada teoria oferece um pedaço do quebra-cabeça e, considerada em conjunto, eles pintam uma imagem mais completa, embora ainda incompleta. Uma teoria proeminente aponta para fatores ambientais.
Evidências arqueológicas sugerem que as mudanças climáticas tiveram um papel significativo no declínio de muitas civilizações antigas, e Teotihuacan provavelmente não foi exceção. Mudanças nos padrões de precipitação podem ter impactado severamente a produção agrícola, levando à escassez de alimentos e agitação social. Imagine o impacto de secas prolongadas em uma sociedade que se baseou fortemente na agricultura para a sobrevivência. As terras férteis que sustentaram a vasta população de Teotihuacan podem ter se tornado lentamente estéreis, uma mudança gradual que colocou imensa pressão sobre os recursos da cidade. A falta de chuvas confiáveis, juntamente com a crescente população da cidade, pode ter criado uma situação em que os recursos não podiam mais sustentar todos. As evidências da análise de pólen e outros estudos paleoclimáticos revelam mudanças nos padrões de chuva na época do abandono de Teotihuacan. Essas flutuações teriam impactado diretamente os rendimentos das culturas, potencialmente levando à fome generalizada. Esse cenário poderia ter desencadeado conflitos internos, à medida que a concorrência por recursos em declínio se intensificou. Os intrincados sistemas de gerenciamento de água da cidade, embora feitos impressionantes de engenharia, podem ter se mostrado insuficientes contra períodos prolongados de seca. A confiança nesses sistemas pode ter tornado a cidade mais vulnerável às mudanças ambientais que interrompem o abastecimento de água. Outro fator a considerar é o potencial de superpopulação. Teotihuacan atingiu seu pico de população entre os séculos IV e VI, com estimativas variando de 100 mil a 200 mil habitantes. Uma população tão grande concentrada em uma área relativamente limitada teria colocado imensa tensão nos recursos da cidade, incluindo alimentos, água e materiais de construção. A extensa rede de áreas residenciais da cidade é uma prova de sua capacidade de abrigar uma grande população, mas também sugere os limites de sua capacidade. À medida que a população crescia além da capacidade da cidade de sustentá-la, os recursos se tornaram escassos, levando a concorrência e conflito. A teoria da superpopulação é apoiada por evidências de agitação social e conflitos internos durante os anos posteriores da cidade. Os achados arqueológicos sugerem que alguns bairros experimentaram sinais de destruição e revolta. Esses distúrbios podem ter sido resultado de confrontos sobre recursos, terras ou poder, resultando em divisões sociais que enfraqueceram a capacidade da cidade de funcionar efetivamente. Imagine o conflito que surgiu quando as pessoas competiam por recursos cada vez mais escassos. Essa competição teria causado conflitos, enfatizando ainda mais a infraestrutura da cidade. Embora os fatores ambientais e a superpopulação provavelmente tenham desempenhado um papel no declínio de Teotihuacan, alguns estudiosos argumentam que fatores externos também contribuíram para o seu abandono. As evidências sugerem que o Teotihuacan esteve envolvido em extensas redes comerciais, estendendo-se pela Mesoamérica. Seu sucesso econômico e influência política podem ter o tornado alvo de invasão ou conquista por cidades-estados rivais. Um súbito agressão militar ou um período prolongado de guerra poderia ter interrompido significativamente a estabilidade da cidade e levou a um êxodo em massa. O registro arqueológico revela evidências de violência e destruição em algumas partes da cidade, sugerindo que o conflito externo poderia ter desempenhado um papel significativo em seu declínio. A descoberta de estruturas queimadas e outros sinais de conflito apoiam essa teoria. Embora a extensão do dano permaneça um assunto de debate, sugere que a cidade não estava imune a ameaças externas. Essas ameaças, combinadas com pressões internas, podem ter empurrado a cidade ao seu ponto de ruptura. Outra teoria propõe que o abandono fosse um processo gradual e menos dramático. Talvez, em vez de um evento catastrófico repentino ou uma conquista rápida, o declínio da cidade tenha sido um processo de despovoamento lento e rastejante. Uma combinação de estresse ambiental, superpopulação e conflito interno pode ter corroído progressivamente as fundações da cidade, levando a uma diminuição gradual em sua população por um longo período. Os habitantes podem ter se afastado lentamente, ao longo de gerações, procurando melhores oportunidades em outras regiões menos sobrecarregadas pela escassez de recursos e por conflitos internos. Complicando ainda mais a imagem estão questões em torno das estruturas políticas e sociais da cidade. Como o poder foi distribuído em Teotihuacan? Quais eram os papéis de diferentes grupos sociais dentro da cidade? As respostas a essas perguntas permanecem ilusórias, dificultando entender completamente a dinâmica que levou ao abandono da cidade. Sem evidências claras sobre dinâmica política, é difícil determinar se os conflitos internos surgiram de uma luta pelo poder ou por outras causas. É importante lembrar que o abandono de Teotihuacan provavelmente não é um evento singular com uma única causa.
Mais realisticamente, foi provavelmente uma interação complexa de múltiplos fatores, ambiental, social e política, que combinou para criar uma situação em que a cidade não pudesse mais se sustentar. Também é possível que o processo não fosse uniforme em toda a cidade. Algumas áreas podem ter sido abandonadas mais cedo do que outras, com o êxodo acontecendo gradualmente e não de repente. O mistério em torno do abandono de Teotihuacan continua a fascinar e desafiar os estudiosos. Serve como um lembrete da complexa interação de forças que moldam as civilizações e a fragilidade dos impérios mais poderosos. Embora possamos nunca conhecer a sequência precisa de eventos que levaram à deserção da cidade, o estudo de Teotihuacan fornece informações valiosas sobre a dinâmica das sociedades antigas e os desafios que enfrentaram diante da mudança ambiental, revolta social e pressões externas. O silêncio de Teotihuacan é um testemunho poderoso da natureza efêmera das civilizações e o poder duradouro do mistério em cativar nossa imaginação. O abandono da cidade nos encoraja a nos aprofundar no passado, apreciar os meandros da história e se maravilhar com a resistência da civilização humana, mesmo diante das adversidades. A falta de uma resposta clara aumenta apenas o fascínio e nos convida a considerar os muitos fatores que contribuíram que levaram a esse notável evento histórico. Cada teoria, por mais incompleta que seja, oferece uma perspectiva valiosa sobre este capítulo convincente na história da Mesoamérica antiga. A investigação em andamento dos mistérios de Teotihuacan nos permite apreciar a complexidade do passado e se envolver com os quebra-cabeças fascinantes que permanecem sem solução. Capítulo 2. Ecos do passado. Os sussurros de Teotihuacan, uma vez carregavam o vento através de suas grandes avenidas, agora residem na poeira e fragmentos desenterrados por gerações de arqueólogos. Descobrir os segredos desta cidade antiga é um processo meticuloso, uma dança delicada entre escavação cuidadosa e a preservação de tesouros históricos insubstituíveis. É um esforço colaborativo, reunindo especialistas de vários campos, antropólogos, historiadores, geólogos e conservacionistas, cada um contribuindo sua experiência para reunir o quebra-cabeça do passado de Teotihuacan. O próprio ato de descoberta arqueológica começa muito antes de uma pá tocar a terra. Anos de pesquisa meticulosa, geralmente envolvendo o estudo de fotografias aéreas e imagens de satélite, dedicam-se à identificação de locais em potencial. Essas pesquisas iniciais ajudam a mapear a extensão da cidade antiga, identificar áreas de alta concentração de artefatos e a identificar locais que justificam uma investigação mais aprofundada. A análise da composição do solo, muitas vezes revelando variações indicativas de atividade passada, desempenha um papel crucial na determinação de locais promissores de escavação. Esse trabalho preliminar, muitas vezes invisível pelo público, estabelece as bases para as emocionantes descobertas que virão. Depois que um site é selecionado para escavação, o trabalho prossegue com o máximo cuidado e precisão. Os arqueólogos empregam uma variedade de técnicas, desde a cuidadosa escavação manual até o uso de ferramentas especializadas, como espinhas, escovas e palhetas dentárias. Cada camada de solo é examinada meticulosamente e quaisquer artefatos ou características estruturais são cuidadosamente documentados e fotografados antes de serem removidos. O processo é meticulosamente lento, uma prova da dedicação e precisão necessárias para preservar a integridade do local antigo. O significado da manutenção de registros precisa não pode ser exagerado. A localização de todo artefato, sua orientação e sua relação com os elementos vizinhos são meticulosamente gravados. Essa documentação detalhada permite que os arqueólogos reconstruam o layout da cidade, entendam sua organização social e juntem a vida de seus habitantes. A descoberta de murais, remanescentes vibrantes da herança artística de Teotihuacan, está frequentemente entre os aspectos mais emocionantes do trabalho arqueológico. Esses murais, pintados nas paredes de palácios e edifícios residenciais, oferecem vislumbres cativantes das tradições artísticas da cidade, crenças religiosas e vida cotidiana. Sua extração cuidadosa e preservação envolvem técnicas especializadas e um esforço colaborativo entre arqueólogos e conservadores de arte. A fragilidade dessas obras antigas requer atenção cuidadosa aos detalhes, garantindo sua sobrevivência para gerações futuras. Irmã Gine, a emoção de descobrir um mural de cores vivas, representando uma cena de um ritual de Teotihuacan, ou um retrato de um de seus governantes. Esse trabalho meticuloso, geralmente envolvendo a remoção meticulosa de cada camada de tinta para evitar danos, requer grande habilidade e experiência. Além dos murais, a descoberta de artefatos fornece informações inestimáveis sobre a vida cotidiana dos habitantes de Teotihuacan.
A descoberta de fragmentos de cerâmica, ferramentas de obsidiana e joias intrincadas revela as atividades econômicas da cidade, suas redes comerciais e seu artesanato. Esses artefatos oferecem links tangíveis para o passado, permitindo-nos conectar com as pessoas que viviam e trabalhavam em Teotihuacan. A análise dos estilos de cerâmica, por exemplo, pode ajudar os arqueólogos a rastrear rotas comerciais e a identificar diferentes grupos sociais dentro da cidade. Da mesma forma, o estudo das ferramentas de obsidiana revela o domínio da cidade deste vidro vulcânico, um material valioso usado para criar armas e objetos cerimoniais. As escavações em áreas residenciais revelam uma riqueza de informações sobre a organização social de Teotihuacan. A descoberta de diferentes tipos de estruturas habitacionais, variando de moradias modestas a palácios elaborados, indica uma sociedade estratificada com níveis variados de riqueza e posição social. O layout dessas áreas residenciais e sua proximidade com espaços públicos e estruturas religiosas revela informações sobre organização social e vida comunitária. O conteúdo dessas habitações, ferramentas, cerâmica e adornos pessoais revelam ainda mais a vida dos moradores da cidade, oferecendo vislumbres íntimos de suas rotinas e crenças cotidianas. Essas descobertas ajudam a pintar uma imagem de um movimentado centro urbano, com hierarquias sociais distintas e uma complexa rede de interações. A preservação dos sítios arqueológicos é tão crucial quanto o processo de descoberta. A natureza delicada das ruínas antigas requer esforços cuidadosos de planejamento e conservação para evitar mais danos e decompos. Os arqueólogos trabalham em estreita colaboração com especialistas em conservação, empregando várias técnicas para proteger os locais dos elementos e da interferência humana. Isso geralmente envolve estabilizar estruturas instáveis, proteger murais da erosão e implementar medidas para controlar a umidade e a temperatura. A preservação contínua das ruínas de Teotihuacan é uma prova do compromisso de arqueólogos e conservacionistas de proteger esses tesouros históricos inestimáveis para gerações futuras. O trabalho meticuloso de estabilização e conservação garante que essas ruínas antigas continuem fornecendo informações sobre o passado. O trabalho dos arqueólogos em Teotihuacan não se trata apenas de desenterrar artefatos. Trata-se de reconstruir cuidadosamente o passado e criar uma compreensão mais abrangente da história da cidade. Isso envolve análises científicas rigorosas, combinando trabalhos de campo com estudos de laboratório. A análise química das amostras de solo, por exemplo, pode revelar pistas sobre práticas agrícolas passadas e condições ambientais. Da mesma forma, a datação por radiocarbono de materiais orgânicos ajuda a estabelecer cronogramas e sequências de eventos. Essa abordagem colaborativa, abrangendo diversas disciplinas científicas, permite uma compreensão muito mais rica e diferenciada de Teotihuacan do que poderia ser alcançada apenas por escavação arqueológica. A pesquisa em andamento em Teotihuacan continua a produzir novas descobertas emocionantes, refinando nossa compreensão dessa civilização notável. Cada novo achado acrescenta outra peça ao quebra-cabeça, revelando uma imagem mais complexa e fascinante do passado da cidade. A pesquisa em andamento é uma prova da importância de preservar esses locais, não apenas por seu significado histórico, mas também pela descoberta contínua do conhecimento. O compromisso com o rigor científico e a preservação cuidadosa ressalta a necessidade contínua de aprender mais sobre a história e a cultura da cidade. A investigação em andamento sobre os segredos de Teotihuacan não se trata apenas de desenterrar restos físicos. Trata-se de desenterrar as histórias das pessoas que já habitaram essa vibrante metrópole, seus triunfos, seus desafios e seu legado duradouro. O esforço colaborativo de arqueólogos e vários cientistas enfatiza a complexidade de entender uma civilização desaparecida. Cada nova descoberta fortalece ainda mais nossa apreciação do legado de Teotihuacan. As descobertas feitas em Teotihuacan não são apenas relíquias do passado, elas são participantes ativos em conversas em andamento sobre história, lembrando-nos do processo contínuo de aprendizado e entendimento que define nosso relacionamento com o passado. Os mistérios ainda a serem desvendados servem como um lembrete constante do trabalho em andamento necessário para preservar e entender a riqueza de nossa herança humana compartilhada. Os esforços colaborativos de arqueólogos e outros cientistas servem como modelo para pesquisas futuras, enfatizando a importância de uma abordagem multidisciplinar na compreensão de civilizações antigas. A história dos segredos de Teotihuacan está longe de ser completa, e a exploração contínua de suas ruínas garante que seu legado continue a inspirar maravilha e curiosidade por muitos anos. A escavação meticulosa e a análise desses restos representam uma homenagem à capacidade humana duradoura de descobrir e entender o passado. A continuação do trabalho em Teotihuacan e outros locais semelhantes ressalta a importância contínua de preservar e entender nossa história humana compartilhada.
A meticulosa escavação e análise das ruínas de Teotihuacan não apenas revelaram os meandros dessa cidade antiga, mas também iluminaram sua profunda e duradoura influência nas culturas mesoamericanas subsequentes. O legado da cidade se estende muito além de seus restos físicos. Ressoa nos estilos arquitetônicos, crenças religiosas e tradições artísticas de civilizações que se seguiram. Compreender o impacto de Teotihuacan exige reconhecer a intrincada rede de troca cultural e adaptação que caracterizou a Mesoamérica. Não é uma história de imitação simples, mas de um processo dinâmico em que ideias, motivos e práticas foram adotadas, modificadas e reinterpretadas seletivamente para se adequar ao contexto único de cada cultura seguinte. O estilo arquitetônico distintivo de Teotihuacan, caracterizado por suas grandes pirâmides, avenidas extensas e layout urbano meticulosamente planejado, serviu de plano para centros urbanos posteriores. A arquitetura monumental, particularmente as pirâmides dedicadas ao Sol e à Lua, tornou-se símbolos icônicos, inspirando construções semelhantes em sociedades subsequentes. Por exemplo, as pirâmides da civilização maia, apesar de exibir variações regionais, ecoam os princípios básicos do design das estruturas monumentais de Teotihuacan. A ênfase na simetria, o uso de plataformas de terraços e a incorporação de escadas elaboradas são todos os recursos que sugerem uma linhagem clara que conecte as tradições arquitetônicas dessas duas civilizações distintas. O planejamento cuidadoso do espaço urbano de Teotihuacan, com seus amplos caminhos e compostos residenciais estrategicamente colocados, também influenciou o design urbano das cidades posteriores. O conceito de metrópole planejada centralmente, com zonas residenciais claramente definidas e distritos religiosos, tornou-se um tema recorrente no desenvolvimento de centros urbanos em toda a Mesoamérica. Isso sugere uma apreciação generalizada pela organização urbana eficiente e esteticamente agradável de Teotihuacan. Além da arquitetura, as crenças religiosas e a iconografia de Teotihuacan deixaram uma marca indelével em culturas subsequentes. A divindade de serpente emplumada, Quetzalcoatl, uma figura proeminente no panteão de Teotihuacan, tornou-se uma figura central nas mitologias de muitas civilizações mesoamericanas posteriores. Sua imagem, geralmente retratada como uma serpente emplumada, aparece na iconografia das culturas de Toltec, Azteca e Maia, mostrando o poder duradouro desse símbolo religioso entre séculos e limites geográficos. A veneração generalizada de Quetzalcoatl sugere um impacto profundo e duradouro das crenças religiosas de Teotihuacan na paisagem espiritual da Mesoamérica. Além disso, as práticas rituais e os conceitos cosmológicos associados ao sistema religioso de Teotihuacan influenciaram o desenvolvimento de rituais e crenças religiosas em culturas subsequentes. O conceito de tempo cíclico, a importância das observações astronômicas e a ênfase no sacrifício humano, todas as características proeminentes da visão de mundo religiosa de Teotihuacan, encontrou ecos nas práticas religiosas das civilizações mesoaméricas posteriores. As tradições artísticas de Teotihuacan também exerceram uma influência considerável nas culturas posteriores. Os estilos de cerâmica distintos da cidade, caracterizados por seu sofisticado artesanato e designs elegantes, foram amplamente imitados e adaptados pelas gerações seguintes. O uso de cores, padrões e motivos específicos, como representações estilizadas de pássaros, jaguares e esses animais continuaram a aparecer na cerâmica das culturas posteriores, indicando o impacto duradouro da herança artística de Teotihuacan. Isso não é simplesmente uma questão de copiar, em vez disso, reflete um processo contínuo de troca e transformação artística. Os estilos de cerâmica das culturas posteriores mostram variações e inovações, demonstrando a adaptação dos princípios artísticos de Teotihuacan às suas próprias sensibilidades estéticas únicas. Os murais de Teotihuacan, com suas vívidas representações de cenas religiosas, vida cotidiana e narrativas mitológicas, representam uma contribuição artística significativa com a influência duradoura. As cores vibrantes, composições dinâmicas e convenções estilísticas empregadas nesses murais foram adotadas e adaptadas por artistas posteriores. Embora existam variações estilísticas, o uso de paletas de cores semelhantes, a representação de figuras mitológicas semelhantes e o foco na narrativa mostram um elo claro entre as tradições artísticas de Teotihuacan e as de culturas subsequentes. As sofisticadas técnicas artísticas e elementos estilísticos foram pioneiros nos murais de Teotihuacan, forneceram uma base para o desenvolvimento de estilos artísticos em civilizações posteriores. A influência das tradições artísticas e religiosas de Teotihuacan se estendeu além de sua vizinhança geográfica imediata. As evidências sugerem que sua influência atingiu regiões distantes da Mesoamérica, sugerindo uma rede significativa de intercâmbio cultural.
Essa propagação da influência cultural provavelmente foi facilitada através do comércio, migração e interações políticas. A presença de artefatos no estilo Teotihuacan em locais distantes é uma evidência convincente desse impacto cultural de longo alcance. Esses artefatos, que vão desde ferramentas de cerâmica e obsidiana a elementos arquitetônicos, demonstram a disseminação da cultura material de Teotihuacan em uma ampla área geográfica. Esse alcance geográfico indica que a influência cultural de Teotihuacan não se limitou a uma esfera local, mas teve um impacto regional mais amplo. O estudo da influência de Teotihuacan nas civilizações mesoamericanas subsequentes destaca a interconectividade de diferentes culturas e o processo contínuo de intercâmbio e adaptação cultural. Ele demonstra que a história não é uma série de eventos isolados, mas um processo dinâmico e interconectado. O legado de Teotihuacan não é apenas suas próprias conquistas, mas sobre seu impacto nas culturas que se seguiram. As inovações arquitetônicas da cidade, crenças religiosas e tradições artísticas serviram de base para o desenvolvimento de civilizações mesoamericanas posteriores. Ao entender a influência de Teotihuacan, obtemos uma apreciação mais profunda pela complexidade e interconectividade da história mesoamericana. Além disso, o estudo da influência de Teotihuacan ilumina as maneiras pelas quais as culturas se adaptam e reinterpretam tradições emprestadas. Não era simplesmente um caso de imitação passiva. Em vez disso, cada cultura seguinte incorporou e adaptou elementos da cultura de Teotihuacan ao seu próprio contexto único. Esse processo de adaptação cultural demonstra a natureza criativa e dinâmica da transmissão cultural. As mudanças e modificações introduzidas pelas civilizações posteriores destacam o papel ativo que desempenharam na formação de suas próprias identidades culturais, mesmo reconhecendo a influência de civilizações anteriores. O legado duradouro de Teotihuacan ressalta a importância de estudar o passado para entender o presente. A influência da cidade se estende além do mero interesse histórico, oferece informações inestimáveis sobre os processos de continuidade cultural, mudança e adaptação. A pesquisa e a descoberta em andamento continuam a revelar novos aspectos do legado de Teotihuacan, demonstrando a natureza dinâmica e multifacetada da influência dessa civilização antiga. O desenrolar dos segredos de Teotihuacan continua a fornecer novas perspectivas sobre o desenvolvimento de culturas mesoamericanas posteriores, fortalecendo nossa compreensão da complexa interação de forças culturais que moldaram a história da região. O estudo de seu impacto nos permite entender as continuidades e descontinuidades na transmissão cultural, fornecendo uma compreensão mais rica e diferenciada da história mesoamericana. O trabalho em andamento serve como uma prova da importância de preservar e estudar civilizações antigas para o benefício de nossa compreensão da história humana e da evolução cultural. Em conclusão, o impacto de Teotihuacan nas culturas mesoamericanas posteriores foi multifacetada e profunda, influenciando arquitetura, religião, arte e planejamento urbano. O legado da cidade não se limita aos restos físicos de seus edifícios e artefatos, mas ressoa durante todo o desenvolvimento subsequente das sociedades mesoamericanas. Ao estudar essa influência, adquirimos um entendimento mais profundo não apenas do próprio Teotihuacan, mas também dos processos dinâmicos de interação e adaptação cultural que moldaram a rica tapeçaria da história mesoamericana. Essa interação vibrante de tradições e influências serve como uma prova da interconectividade das culturas humanas e ao legado duradouro do passado. O estudo da influência de Teotihuacan continua a revelar novas camadas de entendimento sobre as complexas relações históricas na Mesoamérica e oferece um modelo para o estudo da interconectividade das culturas ao longo da história. A pesquisa em andamento nessa área continua a enriquecer nossa compreensão do passado, destacando a natureza dinâmica do intercâmbio cultural e o impacto duradouro das civilizações antigas no mundo em que habitamos hoje. A história de Teotihuacan é uma prova do poder duradouro da criatividade humana, engenhosidade e capacidade de intercâmbio cultural ao longo do tempo e do espaço. O legado de Teotihuacan se estende muito além de sua influência nas culturas mesoamericanas subsequentes. Ele continua a ressoar nos dias atuais através dos esforços dedicados para preservar este notável sítio arqueológico e a crescente indústria do turismo que apoia. A pura escala de Teotihuacan, suas pirâmides inspiradoras e o intrincado planejamento urbano evidente em seu layout, atrai milhões de visitantes anualmente, transformando o local em um mecanismo econômico significativo para a região circundante. No entanto, esse influxo de turistas também apresenta desafios consideráveis à preservação a longo prazo desse frágil marco histórico. Equilibrar as necessidades do turismo com o imperativo de proteger o inestimável patrimônio histórico e cultural de Teotihuacan é um empreendimento complexo, exigindo uma abordagem multifacetada que envolve a colaboração entre várias partes interessadas.
O governo mexicano, através do Instituto Nacional de Antropologia e História, INAH, desempenha um papel fundamental na supervisão da preservação e gerenciamento do local. A INAH emprega uma equipe de arqueólogos, conservadores e outros especialistas que estão constantemente trabalhando para proteger e manter as ruínas. Seus esforços variam de escavação e pesquisa em andamento até a meticulosa restauração e conservação de estruturas danificadas. O monitoramento regular da condição do local é crucial, assim como medidas preventivas para mitigar os efeitos de fatores ambientais como erosão e intemperismo. Os esforços de conservação não se limitam às estruturas físicas, eles também abrangem a paisagem circundante. O delicado equilíbrio ecológico da área é cuidadosamente gerenciado para minimizar o impacto do turismo e da degradação ambiental. O gerenciamento da vegetação, a estabilização do solo e os esforços para controlar a erosão fazem parte da estratégia de preservação em andamento. O trabalho meticuloso envolve planejamento e execução cuidadosos, empregando tecnologias avançadas e técnicas científicas para garantir a eficácia e a sustentabilidade dos esforços de preservação. Os projetos de restauração são realizados usando métodos tradicionais sempre que possível, garantindo a autenticidade do local e a preservação das técnicas antigas usadas em sua construção. No entanto, a preservação de Teotihuacan não é apenas de responsabilidade do governo. As comunidades locais desempenham um papel crucial na proteção do local e na garantia de sua sobrevivência a longo prazo. Muitos moradores das cidades e aldeias próximas dependem de Teotihuacan para seus meios de subsistência, direta ou indiretamente. O turismo oferece empregos em hotéis, restaurantes, transporte e lojas de lembranças, fortalecendo a economia local. A relação simbiótica entre a comunidade e o site promove uma sensação de responsabilidade compartilhada por sua preservação. A participação local nos esforços de conservação, variando de visitas guiadas a monitoramento ambiental, aprimora a administração e promove uma apreciação mais profunda pelo significado histórico de Teotihuacan. Essa abordagem colaborativa se estende além das comunidades locais e do governo mexicano. Organizações e parcerias internacionais são essenciais para apoiar os esforços de preservação. A designação da Unesco de Teotihuacan como Patrimônio Mundial ressalta o reconhecimento internacional de sua importância e atrai financiamento e experiência de todo o mundo. A colaboração com especialistas internacionais em arqueologia, conservação e turismo sustentável aprimora as estratégias de preservação. Projetos de pesquisa conjuntos, assistência técnica e compartilhamento de melhores práticas contribuem significativamente para a sustentabilidade a longo prazo dos esforços de preservação. Além disso, as colaborações internacionais trazem financiamento crucial para apoiar os custos substanciais de manter um sítio arqueológico tão vasto e complexo. Um dos desafios significativos é o grande volume de turistas que visitam Teotihuacan a cada ano. Os milhões de visitantes pressionam imensa infraestrutura do local e suas delicadas estruturas. O tráfego de pedestres contribui para a erosão e os danos, enquanto a concentração de pessoas em áreas específicas pode levar à deterioração localizada. Para gerenciar o fluxo de turistas, o INAH implementou várias estratégias. Isso inclui estabelecer caminhos designados e restringir o acesso a áreas vulneráveis. Os Centros de Informação de Sinalização e Visitantes Aprimorados visam educar os turistas sobre a fragilidade do site e incentivar o comportamento responsável. O uso da tecnologia, como displays interativos e aplicativos de realidade aumentada, também está sendo explorada para melhorar o envolvimento dos visitantes, minimizando o impacto ambiental. O gerenciamento cuidadoso do fluxo de turistas também é fundamental para a preservação da integridade cultural do site. A INAH se esforça para controlar a proliferação de fornecedores e atividades não autorizados que podem prejudicar a experiência ou danificar o local. Regulamentos mais rígidos e medidas de fiscalização visam criar um ambiente mais respeitoso e controlado para os visitantes. Além disso, estão sendo feitos esforços para promover o turismo responsável, enfatizando a importância dos visitantes que respeitam a santidade do site e contribuindo para sua preservação por meio de comportamento responsável. Nos últimos anos, houve uma ênfase crescente nas práticas turísticas sustentáveis em Teotihuacan. Isso envolve reduzir a pegada ambiental do turismo e a promoção dos benefícios econômicos para as comunidades locais de maneira sustentável. Iniciativas que promovem o transporte ecológico, reduzindo o desperdício e a conservação de água são aspectos importantes dessa estratégia. O objetivo é criar um modelo para o turismo responsável que equilibre os benefícios econômicos do local com sua preservação ambiental e cultural.
Isso inclui trabalhar com empresas locais para promover práticas sustentáveis e promover iniciativas de turismo baseadas na comunidade que beneficiam diretamente os residentes locais. O sucesso desses esforços de turismo sustentável depende da cooperação de todas as partes interessadas, de turistas a empresas locais e agências governamentais. O desafio de equilibrar a preservação e o turismo em Teotihuacan é um processo contínuo de adaptação e refinamento. O INAH constantemente monitora os efeitos do turismo, ajustando suas estratégias conforme necessário. Novas tecnologias e abordagens inovadoras estão sendo exploradas para aprimorar os esforços de preservação e melhorar a experiência do visitante, minimizando o impacto ambiental do site. Avaliações regulares da condição do site e a eficácia das estratégias de preservação são realizadas para garantir que os esforços permaneçam focados e eficazes. O trabalho em andamento reflete um profundo compromisso de proteger esse marco histórico inestimável nas próximas gerações. A preservação de Teotihuacan não é apenas uma questão de conservar pedras e estruturas antigas. Trata-se de proteger uma parte vital da herança da humanidade. Trata-se de preservar um vínculo tangível para uma civilização fascinante e influente, cujo impacto ressoa ao longo de séculos e culturas. A dedicação à preservação do Teotihuacan reflete o compromisso de entender o passado, aprender com suas lições e compartilhar seu rico legado com as gerações futuras. O site serve como um lembrete poderoso da importância de preservar nossa herança cultural compartilhada e a responsabilidade que todos compartilhamos em proteger esses tesouros notáveis para o mundo. A história da preservação de Teotihuacan é uma prova do poder da colaboração, inovação e um compromisso compartilhado em garantir que os sussurros desta cidade antiga continuem ecoando ao longo do tempo. Os esforços em andamento garantem que os mistérios e as maravilhas de Teotihuacan permaneçam acessíveis e inspiram maravilha por anos a venha, equilibrando as necessidades da preservação e o desejo de entender global deste site notável. Os esforços colaborativos são modelo para preservar outros locais antigos em todo o mundo, mostrando a importância de uma abordagem holística que integra as necessidades de conservação, turismo sustentável e envolvimento da comunidade. A história contínua da preservação de Teotihuacan é uma prova da capacidade da humanidade de aprender com o passado e proteger seus tesouros para o futuro. Interpretar o passado é como montar um quebra-cabeça gigante com muitas peças ausentes. Temos muitas informações sobre o Teotihuacan. Sua impressionante arquitetura é uma prova da ingenuidade de seus construtores. O layout da cidade revela um planejamento urbano sofisticado e os artefatos revelados contam histórias de suas vidas diárias, crenças e rituais. No entanto, apesar dessas descobertas, muitas perguntas permanecem sem resposta, deixando-nos com uma mistura fascinante de fatos conhecidos e mistérios intrigantes. Um dos enigmas mais convincentes em torno de Teotihuacan é a razão por trás de seu repentino abandono. Enquanto sabemos que a cidade estava em grande parte deserta pelo século VII DC, a causa precisa permanece ilusória. Evidências arqueológicas sugerem um período de agitação e violência, possivelmente envolvendo conflitos internos ou invasão externa. Algumas teorias apontam para fatores ambientais, como seca prolongada ou mudanças na disponibilidade de recursos, contribuindo para o declínio da cidade. Outros sugerem uma combinação de conflitos internos, esgotamento de recursos e mudanças climáticas poderiam ter forçado os habitantes a deixar sua cidade magnífica. No entanto, sem provas definitivas, essas permanecem teorias concorrentes, destacando as limitações da interpretação de eventos que ocorreram séculos atrás. A falta de um idioma escrito apresenta outro desafio significativo. Ao contrário de outras civilizações antigas que deixaram para trás extensos registros escritos, os habitantes de Teotihuacan não possuíam um sistema de escrita amplamente usado. Embora inscrições e glifos tenham sido encontrados, eles são relativamente escassos e seus significados são frequentemente debatidos. A ausência de extensos textos escritos limita nossa capacidade de acessar diretamente os pensamentos, crenças e experiências dos teotihuacanos. Confiamos fortemente na cultura material, os edifícios, artefatos e o arranjo da própria cidade, para reunir sua história, um processo inerentemente propenso à interpretação e especulação. Até os aspectos aparentemente simples da história de Teotihuacan estão abertos a interpretações variadas. Por exemplo, a identidade e as origens dos habitantes da cidade continuam sendo debatidas. Enquanto as evidências sugerem uma população diversificada, a composição étnica exata e seu relacionamento com as culturas vizinhas permanecem incertas. Analisar restos esqueléticos e compará-los a outras populações mesoamericanas forneceu algumas ideias, mas é necessária mais pesquisa para pintar uma imagem mais clara. Essa incerteza incentiva mais pesquisas e nos ajuda a entender o quão limitado nosso entendimento pode ser,
mesmo quando confrontado com evidências físicas. A interpretação das crenças e práticas religiosas também apresenta desafios. Enquanto as pirâmides e outras estruturas de Teotihuacan indicam claramente a importância da religião em sua sociedade, as especificidades de suas crenças e rituais não são totalmente compreendidas. Podemos interpretar a iconografia encontrada nos artefatos e o arranjo de estruturas para fazer inferências sobre sua visão de mundo religiosa, mas sempre existe a possibilidade de interpretar mal os símbolos ou perder significados mais profundos que não são prontamente evidentes para nós hoje. Esse processo não se limita apenas à interpretação dos símbolos, mas também aos rituais que eles podem ter realizado, o que, sem relatos escritos, requer imaginação e especulação cuidadosa. O próprio ato de escavar e interpretar um site como o Teotihuacan pode introduzir vieses. A metodologia arqueológica, as perguntas feitas pelos pesquisadores e as estruturas teóricas usadas para interpretar evidências influenciam as narrativas que construímos. Esses fatores são um lembrete constante de que a história de Teotihuacan, ou qualquer narrativa histórica, não é uma verdade estática ou objetiva. É uma narrativa viva, constantemente moldada e remodelada por novas descobertas e entendimentos em evolução. Isso significa que novas gerações de pesquisadores podem trazer novas perspectivas e refinar nosso conhecimento, levando a mudanças na maneira como nos interpamos. As evidências disponíveis. É crucial entender que a interpretação do passado é um processo contínuo, não uma conclusão definitiva. A pesquisa e a escavação em andamento em Teotihuacan revelam constantemente novas evidências, levando-nos a revisar teorias e interpretações existentes. Artefatos recém-descobertos, técnicas de namoro atualizadas e avanços na análise científica contribuem para uma compreensão em constante evolução dessa civilização antiga. Esse processo contínuo nos lembra que o passado não é uma entidade fixa, mas um campo de estudo dinâmico em que novas informações reformulam consistentemente nosso entendimento. Além disso, a interpretação do passado não se limita à experiência de arqueólogos e historiadores. As narrativas em torno de Teotihuacan também são moldadas pelas perspectivas e experiências das comunidades locais que moram perto do local. Suas histórias tradicionais, histórias orais e entendimentos culturais oferecem informações valiosas sobre o legado de Teotihuacan, fornecendo interpretações alternativas do passado que enriquecem nossa compreensão deste site. Esse processo de interpretação colaborativo envolve reconhecer que as histórias de Teotihuacan podem ser contadas de muitas maneiras diferentes, cada uma com seu próprio valor e perspectiva. Portanto, embora tenhamos feito um progresso considerável na compreensão do Teotihuacan, inúmeras perguntas permanecem sem resposta. Os desafios inerentes à interpretação de uma civilização que desapareceu séculos atrás, juntamente com a ausência de uma linguagem escrita e as complexidades da interpretação arqueológica, significa que há lacunas significativas em nosso conhecimento. No entanto, essas limitações não devem diminuir nossa apreciação pelo Teotihuacan, mas devem nos encorajar a se envolver com o passado de uma maneira crítica e diferenciada, reconhecendo as incertezas e respeitando o desconhecido. O estudo de Teotihuacan, portanto, torna-se uma jornada de descoberta, não apenas uma recitação de fatos. É um convite para explorar os limites de nosso conhecimento e apreciar o processo contínuo de interpretação histórica. É uma jornada que incentiva o pensamento crítico, questionando suposições e abraçando a maravilha do desconhecido. Os sussurros de Teotihuacan continuam ecoando ao longo do tempo, inspirando admiração e um profundo respeito pelos mistérios que permanecem. É nessa exploração contínua e interpretação que o verdadeiro legado de Teotihuacan é revelado, um legado de ingenuidade, mistério e fascínio duradouro. À medida que novas descobertas são feitas e novas interpretações surgem, continuamos a desvendar a intrincada tapeçaria do passado de Teotihuacan, revelando uma compreensão mais completa e diferenciada dessa civilização notável. A jornada em andamento da descoberta enfatiza a importância de pesquisas contínuas, colaboração e mente aberta na revelação da rica herança de civilizações antigas. É no próprio ato de questionar e buscar respostas que aprofundamos nossa apreciação pelo passado e seus mistérios duradouros. Tendo viajado pelo mundo cativante de Teotihuacan, desde o início mítico até os desafios de interpretar seu passado enigmático, agora estamos no limiar do presente, olhando para o local inspirador que continua a ressoar com os ecos de uma civilização desaparecida. Hoje, Teotihuacan não é apenas uma coleção de pedras antigas, é um testemunho vivo da ingenuidade humana, um lugar onde o passado sussurra segredos até o presente, incentivando a reflexão e a admiração inspiradora. O site em si, um patrimônio mundial da Unesco, é um espetáculo de tirar o fôlego. A Avenida dos Mortos, estendendo-se por 1 quilômetro, chama a atenção, sua grandeza simétrica sugerindo o sofisticado planejamento urbano dos teotihuacanos.
As enormes pirâmides do Sol e da Lua testemunham imensas habilidades trabalhistas e arquitetônicas, ainda dominam a paisagem, suas imponentes silhuetas capturando a imaginação e inspirando uma sensação de reverência pela civilização que os construíram. Os palácios meticulosamente criados e os compostos residenciais, embora parcialmente arruinados pelo tempo e pelos elementos, oferecem vislumbres da vida cotidiana dos habitantes da cidade, suas estruturas sociais e suas capacidades artísticas. Caminhando pelas ruínas, quase se pode sentir o pulso de uma sociedade vibrante. Imagine os mercados movimentados, os cantos rítmicos das cerimônias religiosas, os artesãos elaborando meticulosamente seus produtos. As próprias pedras parecem cantarolar, com os ecos de um passado dinâmico, sussurrando histórias de uma civilização que floresceu por séculos, deixando uma marca indelével no curso da história mesoamericana. A experiência moderna de visitar o Teotihuacan é enriquecida pelas investigações arqueológicas em andamento. As escavações continuam a revelar novos segredos, adicionando camadas à nossa compreensão desta cidade notável. O trabalho minucioso dos arqueólogos, documentando e analisando meticulosamente todos os recursos de artefato e arquitetônico, nos permite refinar constantemente nosso conhecimento e apreciar a complexidade do passado de Teotihuacan. Esse trabalho em andamento não é simplesmente descobrir relíquias antigas. Trata-se de se envolver em um diálogo contínuo com o passado, revelando nuances que estavam escondidas anteriormente e criando uma narrativa mais completa e diferenciada dessa civilização antiga. Os meticulosos esforços de preservação são igualmente cruciais. O governo mexicano, juntamente com organizações internacionais, investe recursos consideráveis na proteção do local contra mais deterioração. Os projetos de conservação visam estabilizar as estruturas existentes, impedir a erosão e minimizar o impacto dos fatores ambientais. Esses esforços garantem que o legado de Teotihuacan continuará a inspirar as gerações futuras, permitindo que eles experimentem a maravilha e a admiração que essa cidade antiga evoca. Além do local físico, o legado de Teotihuacan se estende à identidade cultural do México. O estilo arquitetônico da cidade, os motivos artísticos e as crenças religiosas influenciaram as civilizações subsequentes, deixando uma marca indelével na rica herança cultural do país. O profundo impacto de Teotihuacan pode ser visto na arte, arquitetura e mitologia das culturas mesoamericanas posteriores, mostrando o poder duradouro de sua influência. Seu legado continua a ressoar no próprio tecido da cultura mexicana. O mistério duradouro em torno do abandono repentino de Teotihuacan aumenta seu fascínio, levando à investigação acadêmica contínua e promovendo um sentimento de admiração entre os visitantes. As questões não respondidas, longe de diminuir seu significado, enriquecem a narrativa, incentivando a reflexão sobre a natureza transitória das civilizações e as complexidades da mudança histórica. É essa interação de fatos conhecidos e mistérios intrigantes que mantém vivos a história de Teotihuacan, provocando investigação em andamento e fascínio contínuo. Teotihuacan hoje não é apenas um local histórico. É um lugar de peregrinação, um destino para estudiosos, turistas e qualquer pessoa que procura uma conexão com o passado. Oferece uma oportunidade única de refletir sobre as realizações e desafios enfrentados pelas civilizações passadas, contemplar o poder duradouro da criatividade humana e apreciar a fragilidade dos impérios mais magníficos. As lições aprendidas de Teotihuacan são abrangentes. O sofisticado planejamento urbano da cidade, suas impressionantes realizações arquitetônicas e seu entendimento avançado de astronomia e matemática oferecem vislumbres da engenhosidade e das proezas intelectuais de seus habitantes. As histórias desenterradas de suas ruínas nos lembram a importância da comunidade, da colaboração e do poder do esforço coletivo. O declínio misterioso da cidade serve como um lembrete gritante da natureza transitória do poder e da importância da mordomia ambiental. Além disso, a história de Teotihuacan nos ensina a importância da humildade diante do desconhecido. As perguntas não respondidas em torno da história da cidade não devem nos desencorajar, mas devem inspirar mais investigação e pensamento crítico. As incertezas inerentes à interpretação do passado devem nos lembrar de abordar narrativas históricas com nuances e sensibilidade, reconhecendo as lacunas em nossa compreensão e respeitando os mistérios duradouros do passado. Visitar Teotihuacan hoje é uma experiência que transcende meros turistas. É uma oportunidade de se envolver com uma civilização que floresceu séculos atrás, para se conectar com a história humana que se desenrola dentro de suas ruínas e refletir sobre o legado que continua saindo no mundo. A experiência é um lembrete poderoso do espírito humano duradouro e da importância de preservar nossa herança compartilhada para gerações futuras.
É uma jornada que evoca um profundo sentimento de admiração, respeito e uma profunda apreciação pelos mistérios que continuam a ressoar ao longo do tempo. Ao concluirmos nossa jornada pela rica história e MYT de Teotihuacan, Olog, ficamos com um profundo senso de apreciação pelas realizações de seu povo, sua ingenuidade e seu impacto duradouro na cultura e na história mexicanas. Exploramos a notável arquitetura da cidade, seu abandono enigmático e os desafios de interpretar seu passado. Também mergulhamos no mundo fascinante de sua mitologia e crenças, explorando o poder dos mitos e lendas em moldar nossa compreensão das civilizações antigas. As histórias que encontramos nos encorajam a questionar, a pensar e a apreciar a intrincada tapeçaria da experiência humana que se estende ao longo do tempo. O legado duradouro de Teotihuacan nos lembra a importância da preservação cultural e a necessidade de proteger as contribuições inestimáveis das culturas antigas para a humanidade. Devemos continuar apoiando pesquisas arqueológicas, para promover o turismo responsável e garantir que as histórias de civilizações antigas sejam compartilhadas com as gerações futuras, preservando sua herança e enriquecendo nossa compreensão do passado. A exploração dos sussurros de Teotihuacan tem sido uma jornada de descoberta, um processo de reunir narrativas fragmentadas e um testemunho do poder duradouro da criatividade e resiliência humana. Esperamos que essa jornada tenha inspirado uma apreciação mais profunda pelas complexidades da história, pela beleza da mitologia e pelo significado de preservar nossa herança compartilhada para gerações futuras. Os sussurros de Teotihuacan, uma vez fracos de um passado distante, agora ressoam mais fortemente, inspirando um renovado senso de admiração, curiosidade e respeito pelas civilizações antigas que moldaram nosso mundo. A jornada continua, com novas descobertas e interpretações em evolução, prometendo enriquecer ainda mais nossa compreensão dessa civilização fascinante e enigmática. O estudo de Teotihuacan serve como um lembrete atemporal da interconectividade do passado e do presente, convidando-nos a levar adiante as lições e a inspiração encontradas em suas antigas pedras. Capítulo 3. Criando sua própria história Teotihuacan. Imagine recuar no tempo, deixando para trás a agitação do mundo moderno e entrando no movimentado coração de Teotihuacan durante seu auge. O ano é talvez 400 DC. O Sol, uma esfera ardente no céu cerúleo, lança longas sombras do outro lado da Avenida dos Mortos, a majestosa coluna da cidade. Esta Gran Avenue, um testemunho do planejamento urbano meticuloso, não é apenas uma via, é a artéria vibrante da vida Teotihuacan. Vamos começar nosso dia com um jovem artesão chamado Itzpapaloto. O nome dela, que significa obsidiana borboleta, reflete a beleza delicada e a precisão acentuada de seu ofício. Ela acorda antes do nascer do sol, o leve cantando de pássaros invisíveis se misturando com o murmúrio distante da cidade começando a mexer. Sua pequena, mas meticulosamente organizada oficina, aninhada dentro de um composto residencial, já está banhada no brilho suave do dia nascente. O ar é fresco e carrega o cheiro terroso de solo recém-cultivado, misturado com a fragrância doce de incenso copal, queimando lentamente em um pequeno braseiro. O trabalho de Itzpapaloto envolve a intrincada criação de ferramentas de obsidiana, facas, pontos de lança e lâminas cerimoniais, cada peça uma prova de sua habilidade e precisão. Obsidiano, vidro vulcânico valorizado por sua nitidez, é cuidadosamente moldado usando técnicas meticulosamente aprimoradas transmitidas por gerações. Podemos imaginar seus dedos delgados trabalhando habilmente, a batida rítmica de suas ferramentas ecoando o batimento cardíaco da cidade. Seu workshop é um pequeno microcosmo do sofisticado sistema de produção de Teotihuacan, sugerindo a complexa rede de mão de obra qualificada que sustentava as grandes construções da cidade. As ferramentas que ela cria não são apenas itens práticos, são instrumentos essenciais para a vida cotidiana, agricultura e rituais religiosos, conectando sua rotina diária ao tecido mais amplo da sociedade Teotihuacan. À medida que o sol sobe mais alto, lançando sua luz dourada em toda a cidade, Itzpapaloto faz uma pausa em seu trabalho, o toque rítmico cessando. O aroma de cozinhar alimentos desce de casas próximas, um lembrete reconfortante de que é a hora do café da manhã. Sua família, composta por seus pais, irmãos e talvez um avô ou dois, reunirá uma refeição simples de tortilhas de milho, feijão e talvez alguns pimentões, uma dieta que fornece o sustento necessário para um dia de trabalho. A conversa deles é animada, pontuada pelo riso e pelo compartilhamento de notícias do dia anterior, talvez o progresso na construção. Culto de um novo templo, a chegada de uma caravana mercante ou um sonho interessante que um deles teve na noite anterior. Essas interações diárias são a base de sua família e comunidade unida, oferecendo um vislumbre das estruturas sociais da vida de Teotihuacan.
Após o café da manhã, Itzpapaloto se aventura na cidade movimentada. A Avenida dos Mortos está com atividade. Os comerciantes vendem seus produtos de têxteis intricadamente tecidos a ornamentos de jade reluzentes, seus chamados entrelaçados com sons de troca e negociação. O ar está vivo com uma sinfonia de pontos turísticos e sons, a batida rítmica de pedra, a conversa dos comerciantes, as chamadas das crianças em jogo. A cidade é uma tapeçaria vibrante tecida de uma infinidade de experiências, cada fio aumentando a narrativa rica e complexa da vida cotidiana. Ela observa os arquitetos e construtores, seu trabalho em equipe e precisão criando estruturas monumentais. Ela pode ver os sacerdotes e sacerdotisas, seus rituais solenes moldando a vida espiritual da comunidade. Ela via os agricultores, o trabalho diário, garantindo o suprimento de alimentos da cidade. Itzpapaloto também pode testemunhar uma procissão religiosa, uma ocasião solene marcada por figurinos vibrantes, música rítmica e ofertas aos deuses. As pirâmides, os símbolos imponentes da vida religiosa de Teotihuacan, aumentam majestosamente a distância, suas imponentes silhuetas agindo como testemunhas silenciosas do drama que se desenrola da vida da cidade. Essas procissões não são apenas rituais religiosos, são eventos comunais, reforçando os laços sociais e moldando a identidade coletiva do povo. Talvez ela pare de assistir a um grupo de crianças jogando um jogo, suas risadas ecoando pelas ruas antigas, um lembrete comovente da continuidade da vida e da passagem do tempo. No final da tarde, Itzpapaloto pode visitar os mercados da cidade, um espetáculo deslumbrante de cores, aromas e sons. Aqui, ela pode trocar algumas de suas ferramentas de obsidiana por outras necessidades. As interações entre fornecedores e clientes revelam os meandros do sistema econômico de Teotihuacan, uma rede sofisticada que se estendia muito além das fronteiras da cidade. O mercado não é simplesmente um local de comércio, é um centro de interação social, onde as notícias viajam rapidamente e os relacionamentos são forjados e forjados. O vibrante mercado é uma janela para a população diversificada da cidade e suas interações econômicas robustas. Isso ilustra como as pessoas colaboraram e integradas para criar uma cidade de sucesso. Quando o sol começa a se pôr, lançando longas sombras na Avenida dos Mortos, Itzpapaloto retorna para sua casa. O trabalho do dia está feito, mas a cidade permanece viva com a atividade. O ar da noite está cheio dos sons das famílias que se reúnem para as refeições, o silencioso zumbido da conversa e os sons distantes da música e das festividades. Ela reflete sobre seu dia, um dia típico na vida de um cidadão de Teotihuacan, cheio do ritmo do trabalho, da interação da comunidade e dos momentos tranquilos da vida familiar. Essa rotina diária é uma prova da civilização bem organizada e próspera que era Teotihuacan. Quando as estrelas começam a emergir, Itzpapaloto pode se juntar à sua família para oferecer orações aos deuses, suas vozes subindo em uníssono em homenagem ao sol, à lua e às poderosas divindades que protegem e guiam sua cidade. O ato de adoração reforça suas crenças espirituais compartilhadas, sua fé no poder do cosmos e sua conexão com a comunidade maior. As orações da noite são o capítulo final de seu dia, um momento de reflexão e gratidão, antes que ela descanse, seus sonhos talvez cheios de imagens de borboletas obsidianas dançando à luz da lua. Todos os dias em Teotihuacan era uma tapeçaria tecida de tarefas de rotina e eventos da comunidade mais maiores, um equilíbrio de reflexão pessoal e participação na estrutura social dinâmica da cidade. O entrelaçamento comum e o extraordinário, refletindo a complexidade e a vibração da vida nesta notável cidade antiga. Agora, é sua vez de imaginar um dia em Teotihuacan. Você pode criar seu próprio personagem, um agricultor que cuida dos campos do lado de fora dos muros da cidade, um padre que realiza um ritual dentro de um templo, um comerciante que navega pelos mercados movimentados, uma criança que brincava na sombra das pirâmides. Considere como podem ter sido suas rotinas diárias. O que eles comeram? Que ferramentas eles usaram? Quem eram seus amigos e familiares? Quais eram suas esperanças e sonhos? Deixe sua imaginação levar flig. Mas lembre-se de fundamentar sua história no contexto histórico que você aprendeu. Sua história pode se concentrar em um único dia, rastreando a jornada do seu personagem do nascer do sol ao pôr do sol. Ou pode abranger um período mais longo, revelando o desdobramento gradual dos eventos na vida de seu personagem. Você pode se concentrar em um evento específico, como um festival religioso ou um projeto de construção significativo. Ou você pode explorar as relações entre diferentes membros da sua comunidade, mostrando como eles interagiram entre si e colaboraram para criar a impressionante civilização de Teotihuacan. Ao entrelaçar sua imaginação com os detalhes históricos que você aprendeu, você pode criar uma história envolvente e historicamente precisa,
dando vida à antiga cidade de Teotihuacan através de suas próprias lentes criativas. Lembre-se, a chave é usar o que você aprendeu sobre arquitetura, estrutura social, crenças religiosas e vida diária de Teotihuacan para criar uma história crível e imersiva. Não tenha medo de ser criativo e imaginativo, mas sempre se esforce para permanecer fundamentado na realidade histórica dessa civilização fascinante. Use os detalhes fornecidos nos capítulos anteriores para criar uma imagem rica e vibrante da vida em Teotihuacan. Deixe sua história transportá-lo de volta no tempo, imergindo você nos sons, pontos turísticos e cheiros desta cidade antiga. As possibilidades são infinitas. Deixe sua imaginação correr livre. As histórias que você cria são uma prova do legado duradouro de Teotihuacan, um legado que você agora ajuda a preservar e compartilhar com outras pessoas. Deixe sua narrativa criativa ser sua contribuição pessoal para entender e celebrar esta incrível cidade antiga. Agora que viajamos pela vida cotidiana de Teotihuacan, exploramos seus mercados movimentados e testemunhamos suas cerimônias religiosas inspiradoras, é hora de liberar seu próprio espírito criativo. Estaremos transformando nosso novo conhecimento em uma obra de arte vibrante, um mural inspirado em Teotihuacan. Imagine-se como um dos artesãos qualificados da cidade, pronta para adornar as paredes com cenas que contam a história dessa magnífica civilização. Seu mural não será apenas uma bela criação, mas também uma prova do seu entendimento da rica história e do legado artístico de Teotihuacan. Os murais de Teotihuacan não eram meramente decorativos, eram declarações poderosas, narrativas gravadas nas paredes, transmitindo mensagens importantes sobre a cosmologia da cidade, as estruturas sociais e a vida cotidiana. Esses murais serviram como enciclopédias visuais, capturando cenas de sacrifício ritual, procissões elaboradas e o meticuloso artesanato que caracterizou a sociedade Teotihuacan. Os artistas empregavam cores ousadas e vibrantes, vermelhas, amarelos, azuis e verdes, derivados de pigmentos naturais como minerais e extratos de plantas. Eles empregaram um estilo artístico distinto, caracterizado por figuras estilizadas e padrões geométricos intrincados, demonstrando uma profunda compreensão da perspectiva e da composição. Antes de começarmos, vamos explorar alguns elementos-chave da arte mural de Teotihuacan que inspirarão sua própria criação. Os motivos mais comuns encontrados nos murais de Teotihuacan incluem representações estilizadas de divindades como Quetzalcoatl, o deus serpente emplumado, associado ao aprendizado, sabedoria e planeta Vênus, Tlaloc, o deus da chuva, representado com presas e frequentemente associado à fertilidade, e o Sol e os deuses da Lua, cujas imagens geralmente aparecem com destaque. Esses deuses eram parte integrante da visão de mundo de Teotihuacan e aparecem com frequência em murais, frequentemente associados a rituais e cerimônias. Além das figuras divinas, você descobrirá cenas que descrevem a vida cotidiana. Pense nos mercados movimentados, transbordando de têxteis vibrantes e bens exóticos. Os artesãos qualificados elaboram meticulosamente seus produtos, os agricultores que procuram nos campos, fornecendo sustento para a cidade, e as solenes procissões religiosas que encerram o caminho ao longo da Avenida dos Mortos. Essas representações fornecem um vislumbre dos ritmos diários da sociedade Teotihuacan e os diversos papéis que seus cidadãos desempenharam na manutenção do complexo tecido social da cidade. Preste muita atenção aos padrões geométricos e projetos intrincados que adornam muitos murais Teotihuacan. Esses padrões, geralmente incorporando representações estilizadas de plantas, animais e corpos celestes, refletem o profundo entendimento do Teotihuacan sobre a matemática e a astronomia. Sua execução precisa e motivos repetitivos demonstram um domínio do artista, técnica TIC e uma grande apreciação por simetria e equilíbrio. Estas não são apenas decorações, eles são partes integrais da mensagem geral dos murais, adicionando camadas de significado e complexidade. Agora, vamos nos aprofundar no processo de projetar seu mural. Primeiro, escolha seu tema. Você quer retratar uma cena da vida cotidiana, talvez uma cena movimentada do mercado transbordando de bens exóticos e cores vibrantes? Ou você prefere mostrar um poderoso ritual religioso, uma procissão solene seguida em direção à pirâmide do Sol, adornada em regalia cerimonial? Talvez você seja atraído por um tema mais mitológico, mostrando o poder de Quetzalcoatl ou a chuva que dora a vida concedida por Tlaloc. A escolha é sua, refletindo seus interesses e compreensão da rica tapeçaria de experiências de Teotihuacan. Depois de escolher seu tema, é hora de começar a esboçar. Comece descrevendo seu foco central. Se você está representando uma cena da vida cotidiana, considere o cenário, o mercado vibrante, o campo sereno ao redor da cidade ou o interior de uma casa meticulosamente construída.
Pense nos personagens envolvidos, de comerciantes e artesãos, agricultores e crianças. Lembre-se de capturar suas interações e seus papéis nas complexas estruturas sociais da cidade. Em seguida, adicione os detalhes. Lembre-se da meticulosa arte dos murais de Teotihuacan. Os números eram frequentemente estilizados, com recursos simplificados e linhas em negrito. Use cores vibrantes. Pense em vermelhos, amarelos, azuis e verdes, para capturar a riqueza da paleta artística de Teotihuacan. Incorpore padrões e motivos geométricos para adicionar profundidade e textura ao seu mural. Você pode se inspirar nos murais reais encontrados em Teotihuacan, como os do Palácio de Tepantitla, cujos desenhos intrincados e esquemas de cores vibrantes são uma prova do legado artístico da cidade. Se você optar por um tema religioso, pesquise a iconografia associada às divindades específicas que você escolhe representar, garantindo que suas representações se alinhem ao seu significado simbólico. Agora, pense na composição. Como você organizará os elementos do seu mural para criar um design equilibrado e visualmente atraente? Considere como os elementos interagem entre si, garantindo um fluxo harmonioso e clareza visual. Os artistas Teotihuacan dominaram a perspectiva e a composição, usando técnicas que criaram profundidade e movimento em suas obras de arte. Incorpore algumas dessas técnicas em seu mural. Lembre-se, seu mural é uma história esperando para ser contada, e um mural bem composto garante que a história seja envolvente e clara. Ao trabalhar em seu mural, reflita sobre o significado cultural do tema escolhido. Uma cena do movimentado mercado pode destacar as robustas atividades econômicas de Teotihuacan e suas extensas redes comerciais. Um ritual religioso pode enfatizar o complexo sistema de crenças da cidade e o profundo significado espiritual de suas práticas religiosas. Uma representação de Quetzalcoatl enfatiza o papel da mitologia na formação da estrutura social e da visão de mundo da cidade. O tema subjacente do seu mural enriquecerá seu significado, oferecendo uma compreensão mais profunda da vibrante cultura e história da cidade. Seu mural não é apenas um exercício criativo, é uma maneira de sintetizar todo o conhecimento que você adquiriu sobre Teotihuacan. É uma oportunidade de mostrar sua compreensão das tradições artísticas da cidade, suas complexas estruturas sociais e suas profundas crenças espirituais. É uma chance de compartilhar sua visão de Teotihuacan, respirar a vida nessa civilização antiga e honrar o legado de sua notável herança artística. Imagine seu mural completo exibido orgulhosamente, uma tapeçaria vibrante de cores, formas e símbolos, narrando um conto convincente da vida cotidiana, práticas religiosas ou narrativas mitológicas. É um testemunho visual da sofisticação e grandeza de Teotihuacan, ilustrando suas notáveis realizações culturais. Lembre-se de incorporar detalhes que você aprendeu sobre a arte da cidade, como sua paleta de cores distinta, o uso de figuras estilizadas e seus intrincados padrões geométricos. Deixe seu mural refletir sua imaginação enquanto permanece enraizado no contexto histórico desta cidade antiga. Seja sua própria contribuição para a conversa em andamento sobre essa civilização cativante. Talvez você possa apresentar seu mural à sua família ou amigos, compartilhando a história por trás de sua criação artística e explicando o significado cultural do TH e símbolos e cenas que você descreveu. Será uma chance de compartilhar seu conhecimento, entusiasmo e criatividade. Seus amigos e familiares ficarão surpresos não apenas pela beleza de sua obra de arte, mas também pela sua compreensão da história e arte de Teotihuacan. Esta será sua maneira única de preservar o legado desta cidade antiga. E ao admirar sua criação, você levará consigo uma apreciação mais profunda pelos mistérios, pelas maravilhas e pelo legado duradouro de Teotihuacan. A conclusão de suas marcas murais não é um fim, mas um começo, uma continuação de sua jornada no coração dessa civilização fascinante. Agora, vamos embarcar em uma jornada verdadeiramente imaginativa, criando nosso próprio mito sobre Quetzalcoatl, o deus serpente emplumado de Teotihuacan. Aprendemos sobre sua importância na vida religiosa da cidade, sua associação com a sabedoria, o aprendizado e o planeta Vênus. Mas que outras histórias poderiam ser contadas sobre essa divindade poderosa? Que aventuras ele pode ter realizado? Que lições ele poderia ter transmitido ao povo de Teotihuacan? Esta é sua chance de se tornar um fabricante de mitos, de explorar a mola criativa que moldou as lendas do México antigo. Pense nos mitos existentes de Quetzalcoatl. Alguns o retratam como um professor benevolente, introduzindo a agricultura e as artes à humanidade, trazendo conhecimento e civilização. Outros o retratam como um governante poderoso, levando seu povo em tempos de prosperidade e desafio.
Outros ainda contam histórias de suas lutas com forças opostas, seus julgamentos, seus sacrifícios e seu triunfo final. Considere o poder simbólico da serpente emplumada. As penas representam ar, leveza e os céus. A serpente incorpora a terra, a fertilidade e os mistérios do submundo. A natureza dupla de Quetzalcoatl reflete a interconectividade desses reinos, um tema central em muitas mitologias mesoamericanas. Como você poderia incorporar essa dualidade em sua própria história? Talvez Quetzalcoatl possa descer ao submundo para recuperar um objeto sagrado, ou talvez ele pudesse negociar um pacto entre os mundos celestes e terrestres. Pense no mundo natural. O domínio de Quetzalcoatl geralmente se estendia às forças da natureza. Ele estava intimamente ligado ao planeta Vênus, cujos movimentos através do céu foram meticulosamente rastreados pelos astrônomos de Teotihuacan. Talvez seu mito possa girar em torno de um evento celestial, um eclipse dramático, um espetacular chuveiro de meteoros ou a aparência de um cometa raro. Como o Quetzalcoatl interage com esses eventos? Ele os controla? Ele avisa o povo de Teotihuacan? Ou talvez ele aprenda com eles, obtendo mais informações sobre os mistérios do cosmos. Ao criar seu mito, pense nos desafios enfrentados pelo povo de Teotihuacan. O ambiente severo, a necessidade de água, os ciclos de plantio e colheita, todos fornecem terreno fértil para contar histórias. Talvez o seu mito apresente Quetzalcoatl intervindo para resolver uma crise, ensinando às pessoas uma habilidade crucial de sobrevivência ou fornecendo orientação durante um período de dificuldades. Como sua intervenção divina molda suas vidas? Que lições as pessoas aprendem com sua interação com o Deus? Vamos explorar algumas possibilidades para acender sua imaginação. Considere um mito em que Quetzalcoatl, em sua busca pelo conhecimento, viaja para terras distantes, encontrando diferentes culturas e aprendendo sua sabedoria única. Ele poderia retornar a Teotihuacan, enriquecido por essas experiências, compartilhando seu novo conhecimento com o povo. Isso pode envolver novas tecnologias, técnicas agrícolas ou estilos artísticos, transformando a sociedade Teotihuacan e sua relação com o mundo ao seu redor. Quais são os efeitos de suas descobertas na cidade? Isso leva a avanços na ciência, arte ou organização social. Outra possibilidade pode envolver Quetzalcoatl enfrentando um dilema moral. Talvez ele deva escolher entre dois cursos de ação, cada um com seu próprio conjunto de consequências. Isso pode trazer uma compreensão mais profunda de seu caráter e seu papel na manutenção do equilíbrio cósmico. Isso pode envolver um conflito com outra divindade, um teste de sua sabedoria ou um sacrifício que garantiria o bem-estar de Teotihuacan. Qual é o conflito central em sua história? Como Quetzalcoatl resolve esse conflito? Qual é a mensagem final de suas ações? Como alternativa, você pode explorar um aspecto mais pessoal da vida de Quetzalcoatl. Como eram seus relacionamentos? Ele tinha companheiro, mentores ou adversários? Talvez um mito possa se concentrar em uma jornada pessoal, uma busca por autodescoberta, um confronto com sua própria mortalidade ou uma reconciliação com um amigo ou membro da família muito perdido. Que conflitos internos ele enfrenta? Como ele supera esses desafios pessoais? O que ele aprende sobre si mesmo? Lembre-se, seu mito não precisa ser grande ou épico em escala. Pode ser uma história pequena e íntima, com foco em um evento ou interação específica. Pode até ser uma série de vinhetas conectadas, oferecendo vislumbres em diferentes aspectos da vida de Quetzalcoatl e seu relacionamento com o povo de Teotihuacan. Depois de desenvolver sua narrativa, considere o idioma que você usará. Será poético e evocativo, ou será mais direto e descritivo? Considere o ritmo e a cadência de suas palavras. Você usará metáforas e simbolismo? Como você criará uma sensação de mistério e admiração? A chave é ser criativa e imaginativa, deixando que seus pensamentos fluam livremente. Não tenha medo de experimentar ideias diferentes, combinar elementos de diferentes mitos e criar algo verdadeiramente único. Seu mito refletirá sua própria compreensão de Quetzalcoatl e seu lugar na rica tapeçaria da cultura Teotihuacan. Será um testemunho pessoal do poder da narrativa e do legado duradouro dessa civilização antiga. Depois de criar seu mito, considere compartilhá-lo com os outros. Talvez você possa anotá-lo, ilustrando com desenhos ou pinturas inspirados na arte Teotihuacan. Talvez você possa executá-lo, usando gestos e entonação para dar vida à sua história. Compartilhar seu mito não apenas permitirá que outros apreciem sua criatividade, mas também aprenderem sobre o mundo fascinante da mitologia Teotihuacan.
Seu mito sobre Quetzalcoatl é mais do que apenas uma história. É uma contribuição para a conversa em andamento sobre essa divindade enigmática e seu papel na formação das crenças e valores do povo Teotihuacan. É uma maneira de se conectar com o passado, explorar as profundezas da imaginação humana e celebrar o poder duradouro do mito e da lenda. Então, deixe sua imaginação voar e criar um mito que capture os corações e mentes de todos que a ouvem. Deixe suas palavras transportá-las para o coração de Teotihuacan, onde os sussurros dos deuses ainda ecoam com o tempo. Lembre-se da rica tapeçaria da cultura Teotihuacan, os projetos intrincados de seus murais, a grandeza de suas pirâmides e o mistério duradouro que envolve seu repentino abandono. Aproveite esses elementos para enriquecer seu mito, tornando-o imaginativo e historicamente informado. Isso elevará sua história, trazendo à vida de uma maneira que seja envolvente e perspicaz. Sua história se tornará uma ponte entre o mundo antigo e a imaginação moderna. À medida que você tece sua narrativa, lembre-se das lições que o Quetzalcoatl representa: sabedoria, conhecimento e equilíbrio entre os reinos terrenos e celestes. Incorpore esses temas à sua história, acrescentando profundidade e significado à sua criação. Isso garantirá que seu mito ressoe não apenas em um nível imaginativo, mas também em um nível mais profundo e intelectual. Deixe sua narrativa refletir a sabedoria e profundidade da cultura que a inspirou. Considere as diferentes perspectivas que poderiam ser incorporadas ao seu mito. Talvez você possa contar a história da perspectiva de um do povo Teotihuacan, testemunhando as ações de Quetzalcoatl em primeira mão. Como alternativa, você pode apresentar a narrativa do ponto de vista de Quetzalcoatl, permitindo que os leitores experimentem o mundo através dos olhos de um deus. Experimentar diferentes perspectivas adicionará camadas de complexidade e profundidade à sua história, enriquecendo a experiência de leitura. Por fim, seu mito sobre Quetzalcoatl é uma expressão pessoal de sua criatividade e compreensão da cultura Teotihuacan. É uma prova do poder da imaginação e do legado duradouro de uma civilização que continua a fascinar e inspirar. Portanto, abrace o desafio, desencadeie seu espírito criativo e deixe seu mito se tornar um testamento vibrante do poder duradouro da narrativa. O mundo aguarda sua interpretação única desse poderoso deus serpente emplumado. Deixe seu mito deixar uma impressão duradoura, aumentando a rica tapeçaria das muitas histórias de Quetzalcoatl. Agora que exploramos os mitos e lendas ao redor de Quetzalcoatl e o povo de Teotihuacan, vamos nos aprofundar no arco inspirador, Tecturi, que define esta cidade antiga. Falamos sobre o poder e o mistério das pirâmides. Agora, vamos trazer essa grandeza para nossas próprias mãos, construindo o modelo de uma dessas magníficas estruturas. Este projeto é mais do que apenas um ofício, é uma jornada para a ingenuidade e a arte dos construtores de Teotihuacan. Ao recriar até uma versão em miniatura da pirâmide do Sol ou da Lua, você obterá um entendimento e uma apreciação mais profundos pela escala, precisão e pura ambição das realizações arquitetônicas da civilização antiga. A Pirâmide do Sol, a maior estrutura de Teotihuacan, é um feito verdadeiramente impressionante de engenharia. Seu tamanho imenso, presença imponente e design intrincado são testemunhos das habilidades avançadas e organização social de seus criadores. Imagine o puro esforço envolvido no transporte de pedras maciças, cortando-as para dimensões precisas e levantando-as no lugar para criar essa estrutura colossal. Construir o modelo, mesmo um pequeno, permitirá que você compreenda a escala desse empreendimento de uma maneira que simplesmente ler sobre ele não pode se replicar. Da mesma forma, a Pirâmide da Lua, localizada no centro cerimonial da cidade, é outro exemplo impressionante das proezas arquitetônicas de Teotihuacan. Embora menor que a Pirâmide do Sol, ele possui suas próprias características únicas e uma rica história tecida em seu próprio tecido. Sua localização na Avenida dos Mortos, a principal via da cidade, ressalta sua importância nas vidas diárias e nas práticas religiosas do povo Teotihuacan. A construção de um modelo da Pirâmide da Lua fornecerá informações sobre seu lugar dentro da paisagem urbana mais ampla e seu significado como ponto focal de atividade religiosa e social. Antes de embarcarmos no processo de construção, vamos reunir nossos materiais. A beleza deste projeto é sua adaptabilidade. Você pode utilizar uma variedade de materiais prontamente disponíveis para criar seu modelo. O papelão, por exemplo, é uma excelente opção, fornecendo uma base robusta para sua pirâmide. Diferentes espessuras de papelão permitirão variação no tamanho e integridade estrutural da pirâmide. Você pode usar caixas de papelão recicladas, cortando-as em tamanhos apropriados para construir as camadas da pirâmide. Pense criativamente. Caixas de cereais,
Caixas de sapatos e até peças robustas de material de embalagem podem ser reaproveitadas para servir como base do seu modelo. Além do papelão, considere usar outros materiais para aprimorar o apelo visual e a estabilidade estrutural do seu modelo. Papel de construção ou cartolina colorida podem ser usados para criar as camadas externas da pirâmide, permitindo imitar as superfícies texturizadas e os possíveis esquemas de cores das estruturas originais. Palhas de cola, cola quente, usadas com supervisão de adultos, ou até fita podem ser empregadas para anexar com segurança os vários componentes. Para o modelo verdadeiramente realista, considere o uso de pequenas pedras ou seixos para decorar o exterior, dando à sua pirâmide uma aparência e sensação mais autênticas. Experimente cores diferentes para representar os prováveis revestimentos originais de estuque, talvez usando tons de vermelho, ocre ou amarelo para uma representação vibrante. Depois de reunir seus materiais, o próximo passo é planejar o design da sua pirâmide. Você precisará determinar o tamanho e a forma do seu modelo. Comece desenhando um plano no papel, desenhando as diferentes camadas da sua pirâmide. Lembre-se de que as pirâmides mesoamericanas não eram com precisão como as pirâmides egípcias. Eles são pirâmides escalonados, cada nível ou terraço representando um estágio distinto da construção. Meça cuidadosamente suas peças de papelão e corte-as de acordo com o seu design. Verifique se a base é maior que as camadas subsequentes, criando o perfil escalonado distinto de uma pirâmide mesoamericana. Comece montando a base da sua pirâmide. Depois que a base estiver com segurança, comece a aumentar, colocando-se em camadas cada nível seguinte cuidadosamente naquele abaixo. Lembre-se de manter as proporções adequadas e a forma escalonada. Se estiver usando papelão, garantir cortes limpos e alinhamento preciso criará um modelo mais preciso e esteticamente agradável. Lembre-se de verificar a estabilidade da sua estrutura em cada estágio, reforçando todas as áreas que parecem fracas ou instáveis. Esta parte do processo envolve atenção meticulosa aos detalhes e construção precisa, refletindo o cuidado e a precisão que os construtores antigos devem ter se exercitado ao construir suas estruturas monumentais. Enquanto você constrói, pense na arte e precise. No Teotihuacan Builders. Eles não apenas empilham pedras a acaso, eles planejaram e executaram cuidadosamente seu trabalho, resultando em estruturas incrivelmente duráveis e impressionantes que resistiram ao teste do tempo. Considere a precisão matemática refletida nas proporções da pirâmide, na simetria de seu design e na harmonia geral de sua forma. Emular essa precisão em seu modelo e permitir-se sentir o respeito e a admiração que as estruturas originais inspiram. Ao construir seu modelo, lembre-se de que as pirâmides Teotihuacan não eram apenas estruturas enormes, eles eram partes integrais de um complexo sistema religioso e social. Eles eram locais de culto, locais rituais e potencialmente até centros de observação astronômica. Considere incorporar elementos que refletem esse papel multifacetado em seu modelo. Por exemplo, você pode adicionar pequenas estatuetas para representar padres ou adoradores. Você pode até incluir representações em miniatura de ofertas ou itens simbólicos associados às crenças Teotihuacan. Quando sua pirâmide for concluída, reserve um momento para admirar sua criação. Não é apenas um modelo, é uma representação tangível de uma notável conquista arquitetônica e um testemunho da civilização avançada que a criou. Permite uma compreensão muito maior da escala e do esforço envolvidos na construção dessas estruturas do que a leitura sobre elas que sozinha pode fornecer. Essa experiência prática fornece uma conexão mais profunda com o passado e uma nova apreciação pela ingenuidade do povo Teotihuacan. O processo de criação de uma pirâmide modelo não é apenas uma atividade divertida, mas também uma experiência de aprendizado valiosa. Ele fornece uma mistura única de arte, história e arquitetura, incentivando a criatividade enquanto reforça o conhecimento. A natureza tátil do projeto torna memorável e envolvente, permitindo que você experimente o processo de criação em primeira mão. Esta atividade se estende além do próprio edifício. Você pode comparar seu modelo com imagens das pirâmides reais, estudando suas semelhanças e diferenças. Você também pode pesquisar os métodos usados pelos construtores de Teotihuacan, pesquisando os materiais que eles usavam, as ferramentas que empregavam e as técnicas que desenvolveram. Talvez você possa até criar um diorama, colocando seu modelo de pirâmide em uma paisagem em miniatura representando o Vale de Teotihuacan. Isso acrescentaria outra camada de profundidade ao seu projeto, permitindo que você visualize a cidade dentro de seu ambiente natural. Você pode pesquisar a flora e a fauna da área, incorporando-as ao seu diorama para criar uma representação mais abrangente da cidade antiga e de seus arredores.
Lembre-se de consultar fontes históricas e representações precisas do cenário de Teotihuacan para garantir que seu diorama seja criativo e historicamente preciso. Finalmente, depois de concluir sua pirâmide modelo, considere compartilhar sua criação com outras pessoas. Você pode exibi-lo com orgulho, explicando o processo de sua criação e o contexto histórico que ele representa. Você também pode usar seu modelo como uma ferramenta de ensino, compartilhando seu conhecimento de Teotihuacan com amigos, familiares ou colegas de classe. Esta é uma oportunidade valiosa de compartilhar seu entusiasmo pela história e inspirar outras pessoas a aprender mais sobre essa civilização cativante. Ao construir esse modelo e compartilhar seu conhecimento, você está contribuindo ativamente para uma maior compreensão e apreciação da notável história de Teotihuacan e do legado duradouro. Deixe seu modelo servir como um link tangível para o passado, inspirando maravilha e curiosidade em todos que o veem. O ato de construir, pesquisar e compartilhar é uma maneira poderosa de se conectar com o espírito de Teotihuacan. Seu modelo é uma prova da ingenuidade de um povo antigo, uma homenagem às suas notáveis realizações e uma inspiração para gerações futuras. Deixe a mensagem do seu modelo ser de admiração e respeito pelo legado duradouro de Teotihuacan. Agora que você criou minuciosamente sua pirâmide em miniatura de Teotihuacan, um testemunho da ingenuidade e arte de uma civilização perdida, é hora de compartilhar sua criação com o mundo. Não se trata apenas de exibir um modelo inteligentemente construído, trata-se de compartilhar o conhecimento e a maravilha que você ganhou ao longo desta jornada. Pense na sua pirâmide como um portal, conectando você ao passado e permitindo que você compartilhe essa conexão com outras pessoas. Existem muitas maneiras emocionantes e envolventes de mostrar seu trabalho e, no processo, pene sua própria compreensão de Teotihuacan. Uma maneira fantástica de compartilhar sua conquista é criando uma apresentação. Imagine-se diante de sua família, amigos ou até da sua turma, mantendo seu modelo no alto. Comece recontando a jornada de sua criação. Descreva o processo meticuloso de coleta de materiais. Talvez você limpe o papelão de caixas de reciclagem, transformando caixas descartadas em uma estrutura magnífica. Detalhe as opções que você fez para projetar sua pirâmide, explicando o significado de seu design escalonado, espelhando as pirâmides reais de Teotihuacan. Explique os desafios que você enfrentou, como garantir a estabilidade estrutural ou alcançar as proporções corretas. Superando esses obstáculos espelham, de uma maneira pequena, os desafios enfrentados pelos próprios construtores antigos. Sua apresentação deve ir além de simplesmente descrever o processo de construção. Incorpore o contexto histórico que você aprendeu. Fale sobre o significado da pirâmide do Sol e a pirâmide da Lua dentro do layout da cidade. Discuta as crenças religiosas e rituais do povo Teotihuacan, conectando seu modelo à vida diária e às práticas espirituais. Mencione os mistérios em torno do abandono da cidade, incentivando seu público a refletir sobre as perguntas não respondidas sobre essa civilização fascinante. Essa abordagem transforma um projeto de artesanato simples em uma apresentação histórica cativante. Envolva aides visual, fotografias, desenhos ou até vídeos curtos mostrando o processo de construção. Quanto mais envolvente sua apresentação, mais cativado seu público será. Outro excelente método para compartilhar seu trabalho é organizar uma exposição em miniatura. Isso pode envolver a criação de uma pequena área de exibição em sua casa, configurando seu modelo de pirâmide entre materiais relevantes. Você pode incluir rótulos informativos explicando diferentes aspectos da cultura Teotihuacan, destacando fatos e números interessantes relacionados ao tamanho, população e características arquitetônicas da cidade. Imagine uma pequena placa explicando o significado da Avenida dos Mortos, seu papel como uma via cerimonial ou os complexos detalhes dos murais encontrados nos palácios da cidade. Você pode até incluir fotos ou ilustrações de livros e sites para aprimorar o valor educacional da exposição. Sua exposição se torna um mini-museu, mostrando não apenas o seu artesanato, mas também o seu conhecimento da história de Teotihuacan. Considere adicionar outros elementos, como pequenos desenhos ou pinturas inspirados na arte Teotihuacan, para enriquecer a exposição. Talvez a maneira mais cativante de compartilhar sua experiência seja através da narrativa. Transforme seu modelo em um suporte, usando como uma ajuda visual para recontar sua própria narrativa única de Teotihuacan. Em vez de simplesmente recitar os fatos, crie uma história que respire a vida em seu modelo. Imagine-se como construtor de Teotihuacan, descrevendo os desafios de mover pedras gigantes, a satisfação de ver a pirâmide em ascensão e o orgulho de contribuir para uma estrutura que representaria séculos. Usem elementos da mitologia da cidade,
talvez contando histórias de Quetzalcoatl ou os mitos da criação que cercam as origens da cidade. Ao dar vida aos fatos históricos através da narrativa, você transforma um projeto simples em uma experiência vívida e envolvente para o seu público. Lembre-se de que a chave é tornar sua experiência de compartilhamento interativa e agradável. Incentive seu público a fazer perguntas, promovendo um diálogo sobre Teotihuacan e seus mistérios. Essa abordagem interativa aprofunda a compreensão e a apreciação de todos do assunto. Você pode preparar algumas perguntas interessantes com antecedência para despertar discussões e criar uma experiência mais envolvente. Por exemplo, você pode pedir que eles imaginem como era a vida cotidiana em Teotihuacan, o que desafia as pessoas que enfrentavam ou como a cidade poderia ter sido durante o seu pico. Tais perguntas podem levar a discussões ricas e ampliar a compreensão de todos. Além da família e dos amigos, considere compartilhar seu trabalho com um público mais amplo. Escolas e centros comunitários costumam organizar eventos que mostram projetos criativos para crianças. Seu modelo, acompanhado por sua apresentação ou narrativa informativa, pode ser uma adição cativante a esse evento. Imagine o orgulho de compartilhar seu trabalho com um público maior, provocando sua curiosidade sobre civilizações antigas e enriquecendo sua compreensão da história. Não subestime o impacto seu PR. O JEC pode ter. É uma prova de sua dedicação, criatividade e conhecimento recém-descoberto. O ato de compartilhar sua criação Teotihuacan não é apenas uma conclusão para um projeto. É o começo de uma nova jornada, uma de espalhar seu conhecimento e entusiasmo sobre a história. É uma oportunidade de promover o envolvimento da comunidade, criando uma experiência compartilhada e inspirando outras pessoas a explorar as maravilhas do passado. Sua pirâmide é mais do que um modelo, é um catalisador de aprendizado, exploração e conexão. Portanto, junte seus materiais, ensaie sua apresentação e prepare-se para compartilhar os mistérios e maravilhas de Teotihuacan com o mundo. Deixe sua paixão pela história acender a curiosidade dos outros. Deixe seu modelo servir como uma janela para o passado, iluminando o brilho dessa civilização antiga e inspirando as gerações futuras a explorar as maravilhas da história. Lembre-se de documentar sua experiência de compartilhamento. Tire fotos da sua apresentação ou exposição. Se você estiver confortável, grave sua sessão de narrativa, preservando um registro de suas realizações e o impacto que você causou. Esta documentação não serve apenas como lembrança para você, mas também fornece material valioso para projetos ou apresentações futuras. Você pode até adicionar esses materiais à sua exposição, fornecendo mais informações sobre seu processo criativo e o impacto geral do seu trabalho. Quanto mais você documenta sua jornada, mais rica e mais gratificante sua experiência se tornará. O ato de compartilhar seu trabalho se estende além de uma simples apresentação ou exposição. Considere escrever um pequeno ensaio ou post sobre sua experiência, detalhando sua pesquisa, o processo criativo e as lições aprendidas ao longo do projeto. Essa reflexão escrita ajuda a consolidar sua compreensão de Teotihuacan e sua história, permitindo que você revise e reforce seu conhecimento. O ensaio pode ser compartilhado com seus colegas, professores ou até mesmo enviados para plataformas online dedicadas à redação dos alunos. Isso não apenas permite que você compartilhe seu conhecimento com um público mais amplo, mas também aprimora suas habilidades de escrita e comunicação. Talvez você possa colaborar com outros estudantes ou amigos que realizaram projetos semelhantes, criando uma apresentação ou exposição conjunta que combina seu conhecimento e criatividade coletivos. Essa abordagem colaborativa promove o trabalho em equipe, aprimora as habilidades de solução de problemas e cria uma apresentação mais abrangente e impactante. O esforço combinado leva a uma experiência de aprendizado mais rica e envolvente para todos os envolvidos. Sua jornada para o mundo de Teotihuacan não termina com a conclusão do seu modelo. Ele se estende ao compartilhamento de sua experiência, ao envolvimento com os outros e à contínua exploração da história. Abrace esta oportunidade de se conectar com sua comunidade, inspirar outras pessoas e continuar sua própria jornada de descoberta pessoal. Quanto mais você compartilha seu conhecimento, mais reforça sua compreensão e apreciação da rica história de Teotihuacan. Deixe sua criação servir não apenas como uma prova de suas habilidades, mas também como uma ponte que se conecta passado e presente, provocando curiosidade e admiração em todos que a encontram. O legado do seu trabalho se estende muito além do próprio modelo, está na inspiração que ele fornece e no conhecimento que compartilha. Traseiro da matéria. Avenida dos Mortos, a principal avenida cerimonial que corre por Teotihuacan. Pirâmide do Sol, a maior estrutura de Teotihuacan, que se acredita ter tido uma função religiosa significativa.
Pirâmide da Lua. Uma grande pirâmide localizada na seção norte da cidade, também com provável significado religioso. Quetzalcoatl, o deus serpente emplumado, uma figura proeminente na mitologia mesoamericana. Teotihuacan, uma cidade mesoamericana antiga localizada no atual México, conhecida por sua impressionante arquitetura e planejamento urbano.